Fala galera, beleza? Agora começa mais um Papo de Cripto. Hoje vai ser um tema muito interessante, pessoa espetacular, mas eu não vou apresentar ela não. Vou deixar que o Ciro apresente, que o Ciro tem uma proximidade. E vou passar a palavra para ele para que a gente já comece no Vamos Ver. Vai lá, Ciro. Beleza, pessoal? Estamos aqui de volta. Pode ir, Fagner. Beleza. E como o Marcelo mesmo disse, vamos já colocar o negócio para fluir. O nosso convidado de hoje é o Rafael Allen. Ele é doutor em Direito Público, jurista, pesquisador e editor de livros. Tudo bem, Rafael? Por favor, Ciro, se apresente. Prazer estar aqui com você. Obrigado pela apresentação. Eu sempre falo que as apresentações falam muito mais do que a gente é de verdade. Na verdade, eu sou um curioso, estou aqui bater um papo com vocês. Tenho certeza que vai ser sensacional. Então, Nesse caso, eu acho que o Ciro foi econômico. Então, nesse caso, falou menos do que falaria. Nossa, já tá bom demais, né? Não, mas aqui tá todo mundo. Aqui é todo mundo curioso, cara. Sim. Por isso que esse podcast tá indo pra frente. Esse é o espírito da coisa. Bom, eu disse, Rafael, como você ser editor, pesquisador e doutor em Direito Público na área de Direito, eu queria saber, e depois, logicamente, relacionado por causa do podcast, como que você ouviu falar desse universo maluco de criptomoeda? Ô, Ciro, não é um universo maluco. É o nosso universo. É. Eu brinco que 2025 é agora. E olha que eu não tô falando de 2050, 2040, Sim. eu falo 2025. Eu tive 51 orientandos no semestre passado, somando mestrado, pós-graduação, doutorado, graduação, e eu não deixo ninguém mais fazer pesquisa do século XVIII ou do século XIX. Tá certo. Ou a gente pesquisa o que está acontecendo agora, ou a pesquisa vira uma mera folha de papel. Não é à toa que o Facebook troca o nome e se chama Meta. Sim. É porque as coisas estão acontecendo e quem não quiser ver isso vai condenar não só o nosso país, mas todas as nossas relações sociais a um atraso e a um passado que depois só vai sobrar o lugar de servir cafezinho na mesa pra gente. Então, ou a gente abre o olho e percebe que as coisas mudam e mudam cada vez mais rápido, ou a gente vai ficar ali, ó, escorado, preso, amarrado num passado que não funciona. Então, não tem nada de maluquice. Tá me falado que tá aí. Então, se o direito, lei, pesquisa não tiver voltada para isso, é antiquado. É legal pesquisa antiquada? Legal. Livro de história, maravilhoso. Sem Mas dúvida. se a gente quiser olhar para frente, pro futuro, a gente tem que falar disso. Ô, Rafael, e, por exemplo, você entrando nesse lado da pesquisa, Claro. quando os alunos estão na sala de aula, você acha que o pensamento ainda é meio retrógrado, é meio voltado para essas coisas mais clássicas e não estão olhando muito para o futuro? Olha, tem de tudo. Porque é o seguinte, e a função nossa como professor é abrir o olho dos nossos alunos para o futuro. Não adianta aquele padrão do século XVII, do século XVIII, do século XIX, que a sala de aula não mudou. Então, se a gente não mudar a forma, a mentalidade das pessoas, o ensino vai estar colocando uma chave que não abre nenhuma porta no futuro. Então, pensa bem, hoje no Vale do Silício tem uma universidade que não tem professores. Que um aluno dá aula para o outro aluno e ele é avaliado como se fosse aquela avaliação do Uber e a pessoa, para se formar, tem que cumprir 50 etapas. Uma das etapas é abrir uma empresa, outra é fazer uma startup, criar um evento, e ele vai assessorando o que está na parte de baixo. E quem paga por isso hoje são as empresas, que querem ter preferência na contratação dessas pessoas. Então, pensa como o futuro já chegou. E a gente, às vezes, amarrado, preso dentro de uma sala de aula. Porque eu acho que nesse aspecto da sala de aula, e eu não sei se você percebeu isso, Ciro, mas eu percebi muito que a falta da capacidade de nós termos a possibilidade de ser um bom orador. Com certeza. Na sala de aula a gente não caminha muito com isso, faz um trabalhinho ou outro, e às vezes nessa universidade você tem que virar um professor, mesmo não tendo a capacidade. Você é professor-aluno, você aprende. Exato. São desenvolvidas outras habilidades além da questão do conhecimento para o mercado de trabalho. Eu vejo muito isso fora alguns amigos que fizeram intercâmbio relatam essa questão dessas outras habilidades além da questão de conhecimento daquela matéria específica. E Ciro, tem uma coisa que você tem, é a mudança, não o mindset publicitário, tem que mudar o mindset, não, mas o que é isso? É mudar uma forma de pensar as coisas. Sim. Hoje você vai ver que você pode ter uma empresa sem ter um local físico. Perfeitamente. Eu falo isso da editora Dialética, que são 87 pessoas trabalhando e não existe um local físico. Todos trabalham em harmonia. E não é por causa da pandemia. É o estilo da empresa e não ter uma sede. Que já nasceu assim. Já nasceu assim e vai permanecer assim. E a ideia é que ela avance com a ideia do Learning Machine, que ela avance no caminho do blockchain, do NFT, do blockchain, trabalhar com criptomoedas e assim por diante. Ou a gente faz isso,
ou a gente não sobrevive. Sim. Hoje o mercado ele é global. Não por nada. O Google ele é global. As informações são globais. Então não tem como mais um aspecto territorial blindar uma competição de uma outra empresa. Então ou a pessoa está atenta a isso, ou ele vai ser engolido por esses verdadeiros gadgets ou selvas que vão colocar todas as funcionalidades em uma coisa só. Isso é verdade. E na universidade, nessa questão dos seus alunos que você orientou para esses temas mais recentes, como tem sido a receptividade? Ainda tá, tipo assim, eu não entendo muito, Alguns ficam gosto... chocados, mas você mostra o seguinte exemplo. Um choque de realidade exemplo forte. clássico. Você hoje fala assim, poxa, filosofia parece que não é tão importante, o aluno às vezes não gosta tanto. Eu falo, poxa, filosofia hoje é muito importante, ética é muito importante, para quê? Porque eu preciso controlar o algoritmo. Sim. Eu preciso entender como funciona os dados que vão dar as respostas para as outras coisas. Então, ética passa a ser uma matéria de primeira importância. Se o pai falava antigamente, meu filho fazer filosofia vai passar fome, não. Hoje talvez ele esteja na ponta. Só que não adianta ser só o pensamento de Aristóteles, Platão, Sócrates. Você precisa trazer isso para a nossa sociedade e falar assim, o carro Tesla, ele acelera e salva a vida de quem está dentro do carro, mas atropela quem está passando na rua, ou ele não faz nada. E acontecendo isso, a culpa é de quem? De quem programou o carro, de quem comprou o carro, da empresa. Questão que da vai responsabilidade. do governo que liberou, autorizou. ou quem criou. Então, as coisas passam a ter problemas complexos. Um drone que está sobrevoando uma propriedade, é uma invasão de propriedade na hora que aquela câmera passa por cima, não é? A questão da LGPD, que é uma lei esquisita no Brasil, era esquisita porque no primeiro momento ela vem de uma coisa saudável. Poxa, vamos proteger o seu dado. Você contar isso para a pessoa, eu falo, mas claro que eu quero proteger meu dado. Proteção do indivíduo, né? Mas eu não quero que as pessoas se enganem com isso. Dados é importante para toda inovação. E quem tem dado vai continuar usando esses dados. Você não deixa de usar o Google porque tem LGPD. Você não deixa de usar o Instagram porque tem LGPD. Exato. Eles têm mais de 1.000 pessoas com doutorado em Learning Machine que vão continuar desenvolvendo esses dados e utilizando isso. Só que na hora que a LGPD vem e impede que uma nova empresa utilize desses dados, acabou a competição no mercado. Só vai existir Google, só vai existir Facebook. Então, o que eu defendo assim e falo para meus alunos pensarem? Cuidado, nem tudo é aquilo que a gente compra. A ideia é proteger o indivíduo, mas não o dado do indivíduo. Eu quero saber o que uma pessoa de 30 anos faz sexta-noite. Eu não quero saber o que o Ciro faz sexta-noite. Mas uma pessoa assim, porque aí eu posso inovar, posso criar um aplicativo, posso criar uma funcionalidade. E outra coisa, tudo é escorado. Olha como o direito é escorado. Vamos pensar no Uber, tá falando do Uber, do Uber Eats, etc. Esse é a conversa antes de gravar, pessoal, por isso que ele comentou. O que tem antes aqui é o mais legal ainda. Em off, é um em off. Em off é pesado. Se o que tivesse em off fosse dito agora, a audiência ia aumentar, mas a gente sairia preso. Tem essa situação. Mas sempre tem essa conversa antes. Tomara que o Fagner não tenha gravado as Tomara que não tenha estendidas, gravado, né? Se tivesse isso... Fagner, dá um corte aí. Tem que ser igual a festa do Neymar. Tem que olhar se tem celular antes, só entra se tiver... Recolher o telefone antes. Vai entrar em extra preto e branco depois. Exatamente. Aqueles cortes assim, puxa, né? Tem que contratar um advogado que eu tô ferrado aqui. Mas a grande questão é, não existe economia de dentro de casa. Você não cria tudo sozinho. Não. Você se escora em outras coisas. Um exemplo clássico. O mapa já está pronto. Google Mapa. O Uber está utilizando ali. Ele está usando o Safari, ele está usando o iOS, ele está usando outras Android. coisas que já estão... Então, o que é a inovação do Uber? 30% da empresa, 25% da empresa. Então, você está escorado em outras pessoas. E eu tenho medo. E aí vem um ponto interessante para quem é da área do direito. Às vezes, o direito mais atrapalha do que ajuda. Claro que eu quero proteger o dado. Claro que eu quero que a pessoa tenha privacidade. Aliás, a Apple hoje faz isso. Ela vende o celular porque ela está vendendo privacidade. É o slogan da última propaganda do celular, que é uma briga, é o maior processo, né, que hoje acontece nos Estados Unidos, que é um processo entre a Apple e a Amazon sobre a questão dos dados. Então, está correndo em sigilo de justiça, né? Que pena, a gente não poder ver. Um processo como esse, mas já tem notícia que é o maior processo que se tem notícia na história, assim, em valores de mercado. Já teve vários casos, cada ano muda, assim, qual é o caso de maior valor de mercado. Teve antigamente era da Apple, mas com a gravadora dos Beatles, que também chamava Apple, que eles tinham um contrato que nunca mexeria com música.
Mas aí a Apple começou o iTunes. É. Aí eles acionaram. Aí Depois começou, o Apple que vai Music, acontecer? tudo isso. Também correu em sigilo, mas então, quando acaba o processo a gente tem acesso a essas informações. Mas tem notícia que tem envolvimento do governo americano, tem notícia que tem envolvimento com a questão do 5G, com a China, de se carro chinês vai poder rodar nos Estados Unidos, porque ele fica coletando dado o tempo todo. Então é uma questão de A soberania. questão do TikTok, que é uma empresa chinesa questão do coletando TikTok mandou dados, vender, sem dúvida. E assim, quem controla o 5G? E aí você me perguntou lá no começo, e o cripto? E a pesquisa? Sim. É. Como é que funciona? O problema é que os estados ficam malucos. Cadê minha soberania com a criptomoeda? Mas aí você pensa assim, por que essa soberania? Essa soberania talvez seja o maior controle. Eu preciso ter um papel? Eu acho que não tem mais papel. Olha a revolução. Primeiro era no sal. Salário é sal. Dá sal. Sim, Depois você eu conta vi, uma eu história boa. eu sabia disso, que o salário vem a de palavra sal. salário vem de sal. É uma moeda, é uma historinha bem contada. Ó, isso aqui vale. Depois passou a ser ouro. Aí você ia lá num banco, colocava um tanto de ouro, Prata, ganhava um recibo depois... que valia tanto. Aí tinha, a moeda era vinculada. Depois não. Virou só o papel que garantia o Banco Central daquele país. Depois virou cartão de crédito. Olha quanto dinheiro sumiu, ninguém pega mais dinheiro. Isso é verdade. E aí a China, que não tinha uma estrutura montada, ela faz um salto. Em vez de passar para a estrutura do cartão de crédito, ela pula direto para as criptomoedas. Então aí que nós temos assim um grande salto. É uma tecnologia mais barata, mais segura. Portanto, ela é irreversível. Então não Na hora dá que você para fala voltar. que a China pulou, ela foi pro... Ela foi direto. Ela pulou Hoje a etapa do não cartão de crédito. tem mais papel na China. Quem tá nos ouvindo faz um Uma teste no pergunta. YouTube. Mendigo China. Como que mendigo ganha dinheiro na China? Você vê que o pessoal tá com uma placa com QR Code. Não tem papel. Aqui no Brasil, eu já vi uma reportagem uma vez que um morador de rua tinha uma conta, ele tá recebendo a esmola por Pix. Eu já vi isso. Eu acho que era Sim. em Passos isso que eu tem vi. o pessoal com maquininha de cartão também, né? É. Mas aí, Mas- nesse pode negócio ir, que Marcelo, comentou da perdão. China, Claro, eu que tô desculpa. falando demais, desculpa, Não, gente. que Não, isso. imagina, capaz. A China Fica à vontade. pulou o cartão de crédito. Sim. Você acha que isso também, essas maquininhas de adquirência, essas coisas, no Brasil vai acontecer Acabar também? isso em 5 anos. 5 Não anos, você existe. acredita? Até menos. Não existe ficar com isso. A tecnologia vai ser assim, Alexa, eu tô com fome. Ela já pagou, ela já pediu o seu lanche e vai chegar na sua casa. Mas, por exemplo, como é que você vai no supermercado? Você não vai mais ao supermercado. Porque Ou o supermercado não vai. O supermercado não. Na China, o supermercado hoje não admite. Você tá com $1 na mão. Você quer comprar, ele não aceita. Eu falo mais pelo, não o aspecto do dinheiro, mas do crédito. Porque como o brasileiro sim, é uma mas essas sociedade contas- mais empobrecida, É. ele usa meio que o cartão como forma de ganhar um prazo, um respiro. Mas o banco vai né? continuar existindo. A fintech vai continuar existindo. Isso não tem problema nenhum. O crédito vai ser aprovado ali na hora da compra ou não. É cruel essa situação, por isso o direito é importante. O direito é importante para regular, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso com a ideia de sandbox, para evitar o quê? Exclusão, evitar pobreza, evitar perseguição com as pessoas. Sim. Mas o pessoal vai dizer assim, o dia que você falar, Alexa, nossa, não, mentira, se chegar em casa, quem tem filho vai me entender, eu não tenho. Mas quem tem vai me entender, porque chegou em casa, você esqueceu de comprar o leite para as crianças, então a mulher tá puta com você, mas a Alexa lembrou e pediu, nossa, aí... Aí você já pede o chocolate junto. Aí vem o chocolate Já- junto. e Já aí tem você vê os que tá itens ali, fixos do pedido. Meu Deus, aquilo, você vai ver que nunca mais você quer nem pegar o cartão de crédito. Ou você quer comprar alguma coisa, a Alex já pesquisou pra você. Ó, já pesquisei e já mandei fazer a compra. Vai debitar na sua conta virtual e paga. E nessa economia gigante, aquela velho conflito, direito e economia, quem que você acha que deve prevalecer? Não é uma questão de... Ou aliás, quem às vezes está mais certo na maioria das Ciro, vezes? eu sou um comunista, né? Apesar de gostar de tecnologia, de empresa. Né? Falar que eu gosto do mercado, eu gosto do mercado. O mercado só serve para uma coisa, para excluir as pessoas. E papo de economista que começa a falar que o mercado é para incluir, eu chamo de mentiroso. Não dá certo. Economia é para exclusão. Entendi. Gera ganho e tal. E quando a gente fala assim, uma economia liberada sem o direito, gera uma perversidade sem tamanho. Não, sim. Só que agora, como o direito é utilizado, aí já é outra conversa. Não, perfeitamente. Porque é aquele duelo clássico. O quão um com o outro se comunicam e quão um se convergem. O que você falou, o mercado... Eles têm lógicas diferentes, sabe? Perfeitamente. Se eu sou dono de uma empresa, eu não quero me contratar. Com a minha visão, é ruim para quem é dono de uma empresa que é lucro. Só que quando você cria normas, você cria lei, em tese, ela não deveria ser criada para gerar lucro. Ela pensa em coletividade. Por isso, democracia ela é importante. Por isso que leis são importantes se elas forem democráticas. Uhum. Lei é importante para quê? Para deixar a sociedade um pouco
melhor. Sem dúvida. O Não, pessoal pra fala evitar assim, barbárie, o comunismo perfeitamente. funcionou, mas o capitalismo funcionou aonde? Que todo mundo só tá excluído, ninguém tem nada, tem um Mas, pouquinho por de um exemplo, tanto de coisa. Você comentou isso. É. Quando o Estado ele intervém na economia, por exemplo, a Lei Geral de Proteção Sim. de Dados, ele não pode impedir com que Pode. outras empresas também Pode. comecem a desenvolver. Não, e ele fez isso E com aí essa norma. não é ruim. É muito ruim. Mas o que a questão é a interferência qualificada. Só que a nossa discussão hoje, no Brasil, e eu falo isso da questão normativa, ela é uma discussão retrógrada. Olha um exemplo clássico. A gente fala muito de direito do trabalho. E eu sou uma pessoa que ama gerar emprego. Preferência número 1 do brasileiro hoje é preocupação com o emprego. Cadê Sim. o meu emprego? Vai ser pauta das próximas eleições. Com Só certeza. que todo mundo numa discussão entre ser liberal. Ah, quero ser liberal, Paulo Guedes, meu Deus. Não sabe nem o que tá falando. Aí você vê outra discussão também da esquerda que é retrógrada. Nossa, a gente tem que criar alguma coisa que trava o trabalho. Peraí, não é nem um lado nem o outro. É como se você estivesse virando a cabeça para um lado e para o outro e as respostas estivessem olhando para cima. Um exemplo clássico é que em vez de a gente proteger o trabalho, por que a gente não protege o trabalhador? O trabalhador ser inovador, proteger formas dele ser inovador. E isso com novas legislações. E não com a questão assim, a pessoa tem que trabalhar 44 horas, ou a pessoa tem que fazer... Ó, entre não ter e ter uma legislação como essa, é melhor ter. Proteção é melhor do que não proteção. Agora, a gente pode pensar numa proteção qualificada. E isso não impediria desenvolvimento tecnológico, isso permitiria inclusão, mas tem que querer ter essa discussão. Perfeitamente. Mas como seria essa proteção qualificada? Seria na mesa que as pessoas entram num consenso. Mas não sei se seria um consenso às vezes. Porque, por exemplo, essa proteção qualificada para o trabalhador e não para o trabalho Mas em si. é que nossa elite, quando eu falo Sim. elite aqui no... Não, ó, tem várias formas de elite. Uhum. Existe uma elite econômica. Existe elite política. Existe elite política. E várias formas. elites. Eu tô dizendo a elite que tem, assim, emprega mais pessoas no Brasil. Ela tem uma mentalidade escravocrata. Essa é a grande questão no Brasil. A gente não superou isso. Então ele acha que não tem que remunerar a pessoa. Ou que o trabalho não vale nada. E o trabalho é o que mais vale na vida de uma pessoa. A gente sem trabalho entrega não tem nossa subsistência. vida ao trabalho. E ainda tem a pachorra de se criar uma pecha que brasileiro não gosta de trabalho. Brasileiro se trabalha demais. Sim. Todo brasileiro. Eu fui pra Alemanha, eu morei um tempo na Alemanha, e eu fiquei chocado. Você ia num lugar e o cara falava, não, eu trabalho de segunda a terça de manhã, quarta eu não trabalho, quinta só 2 horas por dia, e sexta de manhã e à tarde. Pronto, tá ali. Aí você para no Brasil, o cara não gosta de trabalhar, o cara não faz nada. E assim por diante. Então nós trabalhamos muito e somos pouco remunerados por isso. E baseado, como você falou, direito é pouco produtivos. Porque já que o trabalhador do alemão, ele tem um dia de folga no meio e não uma tabela Não, mas tão não é que fixa, ele tem, ele que quis fazer. sim. É que tem uma situação tem a também... questão da produtividade. Que é o que o Marx nos ensinou, que é aqui no Brasil a gente tem a perversidade do soldado de reserva. Meus alunos, quando vão pedir estágio, eles têm medo de perguntar quanto que paga no estágio. Porque qual que é a mentalidade dele? Se eu ficar fazendo muita pergunta, vai ter um cara que vai entrar no meu lugar. Sim. Porque não perguntou coisa, talvez eu não queria que tivesse perguntado, mas a informação, você tem que saber da remuneração. Mas é ter remuneração, e ter boa remuneração. Quando você procurar um trabalho, você não fica pro cara falando assim, olha só, eu só vou se fosse... Não, você vai lá e fala, eu quero ir de qualquer jeito, eu abro mão de qualquer coisa. E a gente fala às vezes que tem muito direitos trabalhistas no Brasil, mas, olha, eu não conheço grande empresa que cumpre direitos trabalhistas. Então eles reclamam que tem direito do trabalho e não cumprem isso. Eu só estou dizendo aqui no meu ponto, não é que não tenha que ter proteção e proteção por parte do Estado. Eu estou dizendo que nossa legislação da década de 50, de Getúlio Vargas, CLT, etc., ela pode ser reformada. Agora, reforma é para melhorar. Eu faço reforma na minha casa, eu melhorei minha casa. O que foi feito no Brasil nos últimos anos foi uma deforma trabalhista. Você acabou com o direito do trabalho. Então, alguém fala assim, eu vou fazer uma reforma trabalhista. Eu vou fazer uma reforma na sua casa. Espero ver lá com uma piscina, uma chopeira, alguma coisa legal. Agora, o que fez o direito do trabalho? Não, eu cheguei na sua casa, quebrar tudo. Ó, foi a reforma. Não dá. Aí, o que eu tô querendo aqui, aí dentro da lei, é uma ideia de sandbox. É uma ideia... Sabe o que é aquele parquinho que você deixa? Jogo, você fala? Não, sandbox de legislação. Ah, legislação. Tipo um ambiente de teste de direito, Isso. um laboratório do Perfeito. direito. E vamos ver o que protege mais. É muito comum isso em empresas. Claro, mas aí você trabalha com governança, você trabalha com compliance, você trabalha com uma série de coisas. Você vai no shopping, você não deixa a criança lá no cercadinho, é um ambiente controlado. Você também não pode deixar a criptomoeda ou qualquer outra tecnologia, e a gente podia entrar aqui em diversos outros pontos. É que eu gosto de falar de criptomoeda, mas podia ser diversos outros pontos, mas ele tem que ser um ambiente controlado.
Você não tá aqui contra a existência do Estado, mas uma função melhor. Então, quando a gente fala da tecnologia, ela é irreversível. Esse é um ponto que a gente não pode fazer. Ou a nossa discussão é voltada para o futuro, e aí a gente pensa em inclusão, e aí a gente pensa em distribuir renda, e aí a gente pensa em deixar as pessoas serem felizes, e também numa coisa que é o pulo do gato. Já ouviu falar em economia tendendo a zero, ou custo marginal próximo de zero? Cara, Não, ser sincero, não vi. se eu ouvir falar disso, eu não lembro. Isso é o grande sacada para o futuro. É uma ideia de baratear coisas a ponto... Ó, te dou um exemplo. Quem Mas você me fala, inventou? você- O Google. Sim, Quanto custa fazer uma pesquisa no Google? Você acha que não tem é custo? de graça. Tem custo. Não, você Tem não vê o custo. Não, mas tem custo. Perfeitamente. Mas é tanta gente fazendo pesquisa a tantos momentos que o custo marginal de se fazer uma pesquisa é zero. Isso dá para fazer com o Google, isso dá para fazer com transporte público, isso dá para fazer com alimentação. Então, a gente pode ter, assim, dar acesso a mais bens gastando menos. Isso é uma política social. Você ganha igual hoje, só que você compra mais coisa. Mesmo se você tivesse uma inflação invertida. Em vez de com tanto de coisa que você tem, você compra menos, com tanto de coisa que você tem, você compra 10 mil vezes mais. E as empresas também vão lucrar mais com isso. Mas como é que, por exemplo, como é que a gente faria isso com transporte público? Vamos imaginar o seguinte. Vamos, eu te dou um exemplo. Ó, agora eu tô criando junto com vocês. Vamos lá. Vamos lá. Imagine que ao invés do Uber, fosse uma regulação municipal que todo mundo pagasse uma cota mensal de R$15 por mês para ter acesso a transporte. Ninguém tem mais carro, todo carro tá andando pela Não, cidade. ter carro tá sendo inviável aqui no Sim, Brasil. mas aí você entra no carro ali e te leva para tal lugar. Vai ter mais carro girando, você vai ter mais opções de locomoção. Mas eu colocar meu carro à disposição para Não, outras pessoas não, você nem usarem? precisa ter seu carro. Pode ser uma empresa que tem o carro e você entra ali, vai para lá. A empresa, o carro vai sozinho, ele já tem o tráfego por computador, que às vezes está todo automatizado. Você coloca onde você ir, o carro te busca. Ninguém tem carro, todo mundo utiliza o que está ali. É mais rápido, que vai diminuir o número de carros ali. Então a gente fez uma opção pelo transporte público, com uma altíssima qualidade, uma mobilidade muito grande, aproveitando isso, e o custo seria bem menor. Já tem pesquisa sobre isso em Nova York. Que se todo mundo pagasse uma taxa dessa, todo mundo teria acesso a transporte por um preço muito menor. Uma economia de custo marginal Mas, por próximo exemplo, de zero. e quem não tivesse dinheiro? Então, mas aí que tá. Existe exclusão hoje? Existe. Só que uma exclusão menor, porque você tem mais pessoas com possibilidade de se incluir nesse grupo. Aí é claro que você precisa de ter, assim, existe uma ideia, e aí eu entro nas questões sociais da legislação, que eu falei com vocês, que é o princípio da diferença. Tem um autor americano que é pouco discutido no Brasil, mas fora do Brasil bomba, chama John Rawls. Até peço o pessoal assistir o filme O Poço. Ó, a dica aí, hein, pessoal? No Netflix. Sim, muito bom. E pensar na teoria de Rawls, que é o livro dele, é simples, justiça. O que é justiça, né? E uma teoria da justiça. E ele fala assim, eu não tenho problema que o Ciro vai passar as férias dele em Dubai. Eu tenho problema em ir para São Paulo e ver um cara morrendo na rua. É inadmissível isso. Então, eu não me importo se ele tem super férias, se ele é super rico. Eu me importo com o super pobre. Que isso não pode existir de maneira nenhuma. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, o princípio da diferença é, o cara pode ter muito, mas desde que essa desigualdade seja utilizada para diminuir a extrema pobreza, diminuir o que não tem acesso. Então, você pode ter uma BMW, você pode dizer o que você quiser, mas eu vou tributar você muito mais. Mas muito mais. Não tem problema nenhum. O Michael Jordan pode ter o que quiser, o Neymar pode ter, dar a festa dele lá Comprou o onde... NFT do Board App. Mas pagar muito mais por isso. Mas você não acha que isso automaticamente vai tributar muito mais? Não, há é uma mentira. fuga de capital Mentira, para isso. outros Vai países, fugir pra onde? outras coisas? Eles vão fugir pra onde? Não existe isso. Essa é a história. Não, por exemplo, você pode ir para os falou Estados isso, Unidos. você me Não, eles levou falam, uma falam questão. porque é o seguinte, porque Historinha. assim, não é... Não, o mas Gerard Depardieu, que era um dos maiores comunistas, papapá, na hora que a França resolveu taxar os ele grandes foi pra fortunas, Rússia. ele migrou, ele falou, opa... Ele uma ganhou coisa cidadania é russa. eu dizer... O Gerard Depardieu foi isso assim, ó, mesmo. por favor, não tô criticando Não, isso. mas não, é um debate mais muito da legal. natureza humana. E ela diz assim, uma pessoa tá conversando com outra em relação ao partido. Certo. Ó, se eu tivesse um iate, você dava dois iates, você dava um pro partido? Dava, o cara falava, dava. Se você tivesse duas casas, você dava um pro partido? Dava. E se você tivesse duas galinhas? Duas galinhas, não. Mas por que não? Porque duas galinhas eu tenho. Então uma coisa eu falo, que quando a gente tá no abstrato, Sim, a natureza, todo mundo tende a concordar. Na hora que a gente começa a intervir nos direitos das pessoas,
talvez elas comecem a refugar em relação a isso. Isso Mas- que o mas uma Marcelo coisa- falou, mas eu vou quero complementar, polemizar vamos mais complementar aqui, a fala do Marcelo. Quero me pôr fogo lembrou no do- parquinho isso aqui, senhor. Pôr fogo no sandbox. Fogo no sandbox aqui do Você podcast. o da Marcelo Cripto. falando isso me lembrou de uma. Quando eu estava lendo um livro de economia, para aprender tal tudo, foi o Bitcoin foi me levando às outras coisas. Teve um argumento de um autor, que eu não lembro qual que é agora, que eu achei interessante. Ele falou assim: ele também se preocupava com a pobreza, só que ele falou assim: ó, o benefício do capitalismo moderno foi o fato dele ter produzido em massa e ter excluído, teoricamente, aquela elite que era o capitalismo feudal. Então ele aumentou a acessibilidade por esse lado. Lógico que ele reconhece, tem os defeitos do sistema tal e tudo. Ele não falou que é o melhor dos mundos isso. Mas eu achei um argumento interessante. Aí ele falou assim, olha, uma pessoa hoje, em 2022, ela vive melhor que alguém, teoricamente, uma pessoa, vamos dizer assim, de condições financeiras mais baixas, ela vive melhor do que uma pessoa, talvez, da elite de 1.800 bolinha. Eu achei um argumento interessante, pelo fato dessa eu acho produção médio, ter esse argumento. Eu vou falar uma coisa... E- Eu vou falar por quê, assim. Diga. Primeiro que os economistas eu não confio na maioria deles, né? Tirando o Marx, foi o melhor economista até hoje, que falou a única coisa que falou a verdade, mas aí eles ficam tentando justificar desigualdade. Eu não consigo... eu não consigo entender muito bem essa situação. Mas eu quero voltar aqui... Antes, eu vou mudar a sua e do Marcelo antes, porque aquela questão é que a gente associa muito o socialismo, o comunismo, a uma ideia lúdica. Uhum. Que ela é bom em teoria, mas se fosse para fazer com você não faria. Mas é diferente. A grande questão é como levar essa vida boa, esse ideal de vida boa, para todos. Não é difícil. efetivamente acabar com a vida boa de todos, mas dá para ser muito melhor. E digo mais, ninguém tem nada no Brasil. A gente fala assim, tributar, ninguém tem nada no Brasil. A grande parte da população brasileira não tem casa. A grande Sim. parte da população brasileira não tem carro. Sim. E aí, se a gente pensar só em tributação, a gente cobra tributo de todo mundo. Pensa no professor da PUC, tal, classe média, aí a gente ganha salário, legal, bom, aí compra uma casa, um carro, aí eu pago Viagem a pra fim de ano. casa, pago o carro, tananana, quando eu morro, vai cobrar o tributo Uhum, de transição. Agora, se eu sou um multimilionário, eu sou da elite. É porque vocês acham que é da elite, mas não é da elite. Né? Às vezes os caras ganham mesmo, mas não é elite. Mas tudo bem. Assim, eu sou um cara assim que, pô, eu tô com vontade de comer. Deixa eu pensar onde. Amanhã, almoçar, talvez, ali na Champs-Élysées, num lugar tal. Eu pego o voo pra lá, volto. Beleza, eu tenho iate, que não tem tributação. Eu tenho. Não tributo iate, viu? Eu tenho jatinho, também não. Sim. não Na verdade não é tributa. incentivado, né? Você consegue um empréstimo do Exato. BNDES. Também pode comprar com a ajuda do questão mesmo, BNDES. a Mas eu tenho polêmica. tanta coisa. Ainda eu tenho acesso a bons advogados como o Ciro, que vai criar uma holding familiar Sim. pra mim, e eu vou tirar todo o meu dinheiro do Brasil e eu vou colocar fora. O que já acontece. Sim. Não, hoje qualquer um pode ter uma Então, hold e uma offshore. Sim, O- uma o offshore, Júlio fora. E comentou aí, aqui. beleza. Fiz isso. Eu morri. Os meus filhos vão ter acesso a essa offshore sem pagar nada. Então, peraí. Quem paga no Brasil já é a classe média. Já é a classe média. Quem paga no Brasil já é quem é pobre. Sim. Então por que eu tenho medo de tributar a grande fortuna? Não tá aqui, de quem tá falando que tá aqui. E aí eu posso fazer o seguinte: você quer ganhar dinheiro aqui? Então você paga, querido. Mas aí É entra aquela simples. questão Então, que o Marcelo falou da e fuga a gente do pode capital. tributar. É. Mas a gente pode tributar lucro. É. Eu tô trabalhando com É. criptomoeda. Pra onde você vai fugir com a É. criptomoeda? Na hora que eu falo Mas do, você do fica- grande tributário, é exatamente isso que o Ciro comentou. Eu não entrar vou naquilo conseguir lá. sair. E a Quem gente tá tava fora já tá comentando- fora. gente Então a tava legislação comentando- se torna ineficaz pela própria ideia de já não tá lá. Eu pensei por esse lado. Então, que o Marcelo eu falo falou. assim, mas aí você pensa o seguinte: olha, é muito melhor você tributar lucro, em vez de você tributar a pessoa para abrir um negócio, desenvolver, desonerar a folha de pagamento. Isso Sim. são políticas interessantes para se gerar. Distribuir renda é fundamental. Agora, tributar o rico pode ser rico, não tem problema com o rico. Sim. Mas deixa que ele pague. Só que quem paga não é o rico não paga nem imposto de renda. O meu imposto de renda vem da folha. Se eu quiser sonegar, Sim. eu quero ver um bandido, vou sonegar. Não tem consigo. jeito. Tá descontado Imposto na minha folha. Agora, quem tem muito... Nunca nem ouviu falar em imposto de renda. Uhum. Eu perguntei pra um colega médico, ele não paga imposto de renda. Eu fiquei assim, como que você não paga imposto de renda? Meu Deus, tô fazendo um negócio muito errado Me nessa ensina a vida. fórmula, né? Porque nada é declarado. Mas essa opção de não declarar, isso é pra quem tem muito. Uhum. Pra quem tem pouco, ou pra quem é assalariado, esquece, não tem jeito. Você vai lá, o medo do leão é o medo da classe média. Sim. O leão vai dar
Mas eu sou Aquela multimilionário, não mordida paguei, no- um dia ele me processou. No bife do Eu dinheiro. faço um acordo depois, pago uma parte. O direito penal, se você roubar um pacote de macarrão no supermercado, você vai preso. Sim. Mas se você roubar muito, depois você faz um acordo, paga um pouco, não acontece nada, o processo é Rafael, extinto. então, mas nesse aspecto, por exemplo, quando o Estado ele começa a intervir muito em algumas coisas, e é só tô jogando uma. Vamos uma- lá, eu uma pergunta adoro pra falar. você. Até muda um pouco o tema, mas eu adoro conversar Não, disso. mas tá tudo relacionado. Mas porque que a que criptomoeda tem acontece? aquele fundamento de soberania do E eu sujeito. até ia entrar nisso também um pouco. Por exemplo, quando ele começou a abrir um pouco, né, em relação às maquininhas de adquirentes que a gente estava comentando, que era basicamente Cielo e a rede do Itaú, papapau, hoje. agora abriu muito, não melhorou para todo mundo a competição. Quando o Estado começa a ter meio que intervir, porque aí que acontece, o grande problema talvez, seja quem está lá. Porque quem está lá, provavelmente, por melhor que seja, vai, às vezes, errar alguma coisa. Ele não vai alijar as pessoas. Mas, vou por um ponto. Assim, a ideia liberal na economia pode ter pontos positivos. Cuidado que no Brasil a pessoa é liberal na economia e conservador nos costumes. Porque o ser liberal na economia é um braço do liberalismo. É o esquisito no Brasil. Né? Mas tudo bem. Então, no Brasil o cara é conservador nos costumes e liberal na economia. A grande sacada dos liberais, e por isso que eles ficaram famosos nos Estados Unidos, é essa luta por direitos do indivíduo. Direito de ser homossexual, acabar com preconceito de raça, ter o seu próprio estilo de vida, não ser obrigado por uma religião. Isso é muito bom para a democracia. Era mais liberal nos costumes. E a economia é um flanco dessa grande ideia. No Brasil, a gente conseguiu fazer uma coisa maravilhosa. É maravilhosa, assim, esquisita. Sim. Você vira liberal, ultraliberal na economia, você não quer o Estado, e você é ultraconservador. Isso aí é o tiro no pé. Mas tudo bem. Aí os liberais falam assim, o Estado menos Estado. Pô, vem a pandemia, e a gente percebe assim, poxa, peraí, essa figura chamada Estado, ela é importante. E quem hoje seria contra o SUS? Porque eu sou a favor do SUS e contra o Estado. Não, você é a favor do Estado. O Estado está presente. O Estado tem um papel importante. E mais, o Estado tem um papel indutor dentro de uma economia. Você precisa ter um papel indutor. Você precisa ter um Estado que está ali junto da economia. E não para atrapalhar, claro, mas ele pode fomentar alguma parte que precisa. Mas ele deve fazer isso. Quem não faz isso? Sabe quem não faz isso? É a teoria da escada. Você sobe na escada, Estados Unidos subiu na escada, aí ele chuta a escada. Fala assim, fica cada um onde tá. Não é assim. Todos usaram a escada para subir o tempo todo. E junto com essa ideia no Brasil, vem um pessoal que de maneira esquisita não gosta do meio ambiente, e assim por diante, trabalha com coisas que não dá pra gente acreditar no que acontece. Mas juntando tudo assim, como é que você faz pra motivar o aluno? Você mostra o futuro pra ele. Você fala assim, a sua preocupação tem que ser com problemas da sua realidade. Você quer descobrir alguma coisa pra você pesquisar? Olha pra dentro. Aí... Você falando isso, dessa questão de olhar pra dentro tal e tudo, você me lembrou um livro que eu tinha lido chamado Esquerda e Direita. É um interessante... A esquerda ganhou nesse livro, né, Fê? Então, aí que vem a sacada da coisa, cara. Não é possível, assim. O libertarianismo, quando eu li que ele falava disso, ele falou assim, ele colocou o libertarianismo e o socialismo do mesmo lado, associado ao liberalismo. E na argumentação dele, ele falou assim, o socialismo e o libertarianismo, eles têm em comum a luta contra esse conservantismo. Só que depois ele dá um puxão de orelha no próprio movimento. Falou assim, vocês estão indo para o lugar que eu estou combatendo. Por isso que o libertarianismo parou na direita, aí virou liberal na economia e conservador nos costumes. Eu sempre falando isso, você me lembrou desse livro que eu li recentemente. Aliás, é um bom livro. Isso se chama Esquerda e Direita, do Murray Rothbard. Bom, vou ficar indicando o livro aqui também, hein? Tem um livro engraçado. Eu gosto de leitura engraçada. E nem vou falar do Capital no século XXI. Você é editor, você tem que indicar. Capital no século XXI é uma leitura fundamental. Assim, esse eu tenho que ler, isso eu não li. Pra quem quiser, mas tem um mais engraçado, que é o Freakonomics. Quem estiver nos ouvindo depois, procura. Tem o Freakonomics 2, pode ser só um. E ali ele mostra alguns dados interessantes sobre o que gera valor e o que não gera valor. E ele dá exemplos da vida dos americanos, o autor americano, etc. Mas tem muita coisa boa pra gente ler, tem muita coisa boa pra gente aprender. Sim. Mas eu te pergunto, o livro, você fecha o olho, você imagina um livro. Mas hoje nós temos um audiobook. Sim. Hoje nós temos o EPUB, o e-book. E eu vou ler o livro no meu celular. Kindle, então, que tá substituindo muita coisa. E assim por diante. Mas eu gosto.
eu gosto do cheiro. Tudo bem, você pode Eu gostar. também sou fã, eu admito que eu sou fã do mas livro na de hora que papel, você- cheirar lá. Mas na folha. hora que eu fazia minha tese de doutorado, 500 páginas escritas, eu pegava um livro, colocava do lado pra fazer uma citação e ficava copiando ali, ó. Pá, 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 pá. Hoje eu tô lá no Kindle, eu seleciono o colo, pá. Fiz alguma mais diferente? prático. Não, mais rápido. Então nós A temos produtividade muita aumenta. coisa pra ser feita. Então não dá o que é o quê? Pra gente ficar parado. Sim. Eu vou cobrar dos meus alunos isso. Eu quero um direito social, porque o direito serve pra isso. Senão deixa o mercado. O mercado, pra ser ruim, já basta o mercado. O mercado já exclui sozinho. Ele não precisa das outras pessoas, não. Mas a forma do direito pensar, ela não pode ser contaminado pelo mercado. Quem já falava isso, e é Habermas, assim, na década de 70, ele falava assim, que cada sistema tem uma lógica própria. Uhum. E o mercado tem uma lógica, que é o Sim. lucro. Ok? Justo? Sim. O mercado, Sim. lucro. Ah. Agora, o direito não parte dessa lógica. Esse é o ponto. Aí, se você fechar o olho e pensar em direito, você pensa de justiça, deusa Mas da o direito não justiça. vai regulamentar e regular esse. Mas lucro, aí esse que tá- mercado? aí que tá a ideia do Habermas. O lucro, Não, mas é aí que ele mostra. porque ele dá, por Não, exemplo, mas um contrato. aí que tá o pulo do gato. Por isso que ele Ah. talvez, você pensar assim, filosofia, Kant, Habermas, né? Em vida, ele é comparado a Kant. Então, imagina quando ele for Sim. falecer. E tá perto. Tem 90 e poucos anos. Mas a grande questão dele, ele diz que existe uma colonização do mundo da vida. Que a economia passou em determinado momento a ser tão importante que ela invadiu os outros sistemas como se fosse um vírus. Ele não falou isso não, eu estou atualizando a teoria dele. Sim. E contaminou os outros sistemas. Então, hoje a economia capturou o direito para dentro dele. Então, o direito vai criar normas e fazer coisas que são que vão assim, se curvar a ideia da economia. O Supremo, na hora de decidir, olha, o certo era decidir isso, mas eu não vou fazer porque vai quebrar a economia. Sim. Então, você não está decidindo com a lógica do direito. E isso está equivocado, segundo ele. E ele vai dizer que é mais. Que a economia, ela não colonizou só o direito. Ele tem um livro que chama Faxität und Geltung, Faticidade e Validade na tradução. Chama Uhum. Direito e Democracia. Então ele escreveu pro direito, falando sobre isso. Mas ele diz que é pior, que a economia contaminou e colonizou as relações sociais. Então, dou um exemplo sobre isso numa aula do Habermas, é que imagina o seguinte, aí pode ser homem, pode ser mulher, não importa o exemplo, mas imagina uma pessoa que tem uma diferença de 30 anos num relacionamento. Uhum. Porque eu acredito no amor, não sei se vocês acreditam. Sim. Por exemplo, Michel Temer e Marcela a Temer. Marcela Temer. Vocês estão rindo porque vocês não acreditam no amor. Eu sou uma pessoa que acredita no amor. Eu acho de verdade que o amor não tem limite de idade, que o amor não tem O amor encontra peculiar. barreiras. E até você que está nos ouvindo e está triste por relação amorosa, saiba que seu Sim. amor ainda, às vezes, nem nasceu. No caso, o Michel Temer passou a maior parte da vida dele e a Marcela não tinha nascido ainda, né? É só no final da vida dele que ela apareceu. Mas Você cita esse caso pitoresco, mas também tem um outro que é muito forte e que é o do Stephen Hawking. Ele conseguiu ter duas mulheres fortemente amando absurdamente, ao ponto dele trocar a primeira pela segunda. E aí você fala assim, mas o Stephen Nossa, eu não Hawking... sabia disso não, sério? O Stephen louco. Hawking é um gênio, né, da física, e ele tinha um problema com ela, né? mas a doença dele degenerativa, a esposa dele, a primeira, e ele Sim. mesmo falou com ela, olha, não dá pra você conviver comigo, mas ela ficou Sim. a vida inteira, entre aspas, Amando cuidando ele. dele, amando, É. né, que são várias formas de amor, Sim. e tinha um namorado, o outro marido também, então, mas assim, Sim. eu quero dizer o seguinte, choca em casa, na hora que alguém fala assim, olha, pai, sei lá, eu tenho 19 anos e tô namorando alguém de 50 anos. Uhum. O pessoal fala assim, nossa, que absurdo, não sei o quê. Aquele olho assim. Aí, eu pergunto assim, mas o que ele faz? É a primeira pergunta. O que ele faz? Aí fala, não, ele é neurocirurgião, dono de uma clínica. Tudo bem, ainda tem aquela questão que muitas pessoas colocam da idade? Tem, mas quebra um pouco. Agora você fala assim, não, ele é lixeiro. Uhum. Sim. Nossa, vira uma revolução na família. Então, Sim, são o coisas afeto- complicadas mesmo. tem questões econômicas. E às vezes Uhum. o lixeiro é um cara absurdamente Muito melhor, melhor, tá? O e outro é etc. prepotente, Isso nem arrogante, entrou tá? na... Sim. tratar surpreende. mal a pessoa. Então, o que o Habermas está tentando mostrar é que essa ideia da colonização do mercado, ela transcendeu o direito e entra para a vida das pessoas. A pessoa fala assim, se casou bem, hein? Porque a mulher era rica. Ou porque o cara era rico. Pode ser um agressor. Um né? agressor. Pensando por esse lado, aí o corajoso mesmo vai ser que vai abandonar aquela riqueza em nome do amor verdadeiro Não, mesmo. ou não deixar isso ser o critério Também. do amor, mas relações de amizade, Instagram, quem que tem muitos seguidores?
É a pessoa que tá no restaurante chique, é que vai na festa Cara, legal, eu já é fui, o que é eu cool. já fui meio neurótico com o número de seguidores. Hoje eu nem esquento. Não, mas eu tô dizendo assim, você ganha curtida com o quê? Com um estilo de vida de quem é Sim. abastado. Sim. Então, até a rede social a rede social do colonizada brasileiro, também, o Instagram é mas perfeito no mundo, pra isso. No mundo todo. É. No mundo todo. Por que leva alguém a comprar uma Ferrari? Sim. Não faz sentido você comprar. O cara não, porque faz de 0 a 100 metros em 7 segundos. Tipo assim, tá, e daí? Mas tem redutor, né? Tem buraco, mas... Não, É, e às tudo vezes tem bem. um carro bem mais barato que faz 100 km em 6 segundos. mas Mas você não quer o carro mais barato. E por que você o cara a quer? Ferrari, Porque né? a lógica econômica Cara, prevalece. hoje As acho que marcas trabalham isso. Marcas, essas coisas, eu acho que as pessoas nem querem mais uma Ferrari, eles querem um Tesla. Principalmente Um o Model Tesla, X né? com as asas de É. gaivota. Que não posso negar, é bonito. Então tem muita coisa assim pra gente pensar dessa colonização. Aí voltando nessa questão, o direito tem por obrigação ser uma barreira contra isso. Uhum. Por isso que vem o discurso hegemônico que diz que o direito atrapalha. Pode até ser que sim, Não, mas o concordo direito que tem algumas a coisas realmente potencialidade atrapalhem. de limitar essa atuação. Sim, também E olha como pela a gente luta pensa pela em dia. proteção. Mas uma pessoa mais velha, aí ela fala assim, eu quero doar meu dinheiro. Uhum. Os filhos passam a querer internar essa pessoa. Por quê? Dinheiro dele. Interna antes Mas ele que tem a doa. liberdade de doar. Mas não tem. A lei não deixa. Não, Aí No que máximo tá. metade, né? Tem travas pra isso. sim, E ainda discute herança os de caras vão gente tentar viva. ainda pedir pra tirar a autonomia da pessoa com decisão judicial. Não, eu concordo perfeitamente que o direito tem que proteger o indivíduo, tanto é que o artigo mais importante da Constituição é o 5º. É o Ele diz artigo do 1º, indivíduo, não inciso fala 3º? nem da Não é? coletividade. Como é que começa a Constituição? a dignidade Artigo da pessoa 1º, inciso humana. 3º, dignidade da pessoa humana. Sim, eu concordo. O Não é artigo, economia. o artigo, É isso que eu brigo com o pessoal da economia. o artigo que protege o ser humano no direito que a gente viu falando é o 5º, que tá todos os direitos Não, mas do indivíduo, não é só nem da isso. coletividade. É mais, porque o artigo Sim. 1º não é à toa que É, tá o no primeiro são os primeiro, fundamentos, né? fundamento da que é a República. dignidade da pessoa humana. É. Depois, ela é desdobrada no artigo 5º. E qual que é o maior artigo da Constituição? O O 5º. 5º. Nossa, o quantidade de inciso que tem lá. Direitos e garantias fundamentais, velho. Sim. Porque, tanto é que se você ficar apaixonado, Ciro, chama a pessoa de artigo 5º. Aí você diz que se for do a direito... cantada jurídica, vem cá, artigo funciona. 5º. Vem cá, você Por quê? Se é você um artigo, fundamental. porque você é fundamental. E o que é fundamental? Que não pode ser tirado. É simples, né? É. Não tem muita... Então a economia não pode tirar isso. Esse é o pressuposto. E olha que eu quero... É. Olha que eu quero uma legislação progressista. Não, todos queremos progredir. Mas não significa destruir dignidade. Ter uma legislação progressista, e aí não é para gerar só lucro para a empresa, Uhum. é para dar dignidade para mais pessoas. Para mais pessoas, fica parecendo uma frase utilitarista. Para as pessoas. Porque quando eu falo para mais pessoas, ainda eu estou permitindo que um grupo de pessoas sejam excluídos. Uhum. E é uma ideia simples de Kant, Sim. que gente não é coisa. Coisa, a gente descarta. Gente não. Não, Essa é a certa grande. pessoa, ninguém merece. E isso tem que ficar muito claro para quem quer trabalhar com novas tecnologias. Uhum. E que a tecnologia pela tecnologia, se ela não gerar inclusão, ela não funciona. E entrando nesse ponto da inclusão de um modo geral, como é que você vê que as criptomoedas nesse mundo, você acha que ela tem que ser regulamentada? E você acha que do jeito que ela fica, principalmente o Bitcoin, alguma coisa do gênero, Então, que é mais ele pop. vai ser excludente ou includente? E eu vou Pode adentrar numa mandar ver. pergunta. Baseado nisso no... Não, mas pode responder primeiro. É porque pensei numa outra 12 coisa aqui. perguntas uma vez, né? É, Não, peraí. deixa aquela metralhadora de Mas pergunta. não é questão de opinião. Sim. Vai acontecer. Uhum. Esse é irreversível. Olha, eu quero ter uma carteira, eu vou ter uma carteira no futuro, onde o meu... Não vai ser assim, eu tenho R$100, $200, 300 ienes, tantos euros. Não, eu preciso de tal lugar. Eu vou comprar com a criptomoeda. Você acabou com os intermediários. Sim. Eu falo que é o fim do intermediário. Os Hoje o intermediário intermediários... cada vez mais sumindo. A casa para o câmbio, né? Imagina, você viajou, foi na casa de câmbio e perder dinheiro na troca. Você perde, troca. Não, isso não vai funcionar. Então, tudo que é mais simples, fica. Uhum. Não tem jeito. Darwin tá certo. Não é quem é melhor, é quem se adapta melhor. Sim. A criptomoeda se adapta melhor aos novos negócios, à nova forma de vida. Então fica até estranho, o esquerdista do Rafael falando de criptomoeda. E eu vou para discussão com o pessoal da esquerda para a gente pensar coisas voltadas para a tecnologia. Eu tô só querendo apontar o seguinte. Acho que a gente não pode esquecer a posição vantajosa, e eu coloco no meu lugar a posição vantajosa de fala,
É muito fácil você falar do conforto do ar-condicionado. Não quero discutir a pobreza do Brasil tomando Perrier e Chandon lá na França, né? Sim. Os problemas são aqui. Então nós temos que criar soluções nossas, só que a gente não pode desconsiderar a tecnologia. Então, Não, tá poxa, presente. na hora que você chama tudo isso Inevitável. para um debate, eu quero estar conversando com quem mora na favela e saber ele como que a criptomoeda pode ajudar a melhorar a vida dele. Mas você fala que criptomoeda é uma criptomoeda regulada pelo Brasil, ou a gente já utilizaria essas tipo de Essas por exemplo, já Não, tem. essa pessoa tem que estar junto na regulamentação. O problema é que quem regulamenta no Brasil não é o destinatário da norma. Sim. Então não dá. Então quando eu falo em sandbox, assim, você vai ter criptomoeda na favela? Vai, mas você melhorou a vida de quem mora lá? Com isso ou não? Então não vale. Uhum. Melhora? Então perfeito. vale. É muito nesse sentido. É bom pra coletividade? É. Então fica. Mas Se não e vai essas embora. que já existem? Você acha que o Estado, por exemplo, o Estado brasileiro tem um Bitcoin, ele consegue regulamentar? Ou é uma coisa meio que ele, isso aí meio que... Ó, quer ver papo de esquerdista? Boa parte do nosso dinheiro é pago em juros. E o Uhum. que é título da dívida? Sim, Paga juros. E quanto pior é o governo, igual o Bolsonaro, um lixo, a gente tem que pagar muito de juros. Então não adianta você fazer economia com nada, porque você paga tudo em juros. Talvez, e como a China, a gente escorar uma economia em criptomoeda. Desconectar da abusividade dos bancos ou de quem faz isso e fazer a vida das pessoas serem melhores. Esse é o ponto. Olha, eu nunca gostei de nada utópico. Tudo tem que ser palpável. E dá pra vida ser melhor. Esse é o único ponto. Se dá pra ser melhor, eu não vou me contentar com o que é pior. É uma questão simples. Lógico que concordo. Eu não vou... Manda ver. Tem mais gente falando. Eu tô aqui falando. Vai lá, Fagner. Não se segura ou não? Solta aí. No começo que eu falo. Eu tô até explodindo aqui pra falar. Perdão. Não, tranquilo. Por isso que eu virei professor ficar falando. Eu brigo os meninos a me escutar. Assim, pensando nessa possibilidade da criptomoeda virar uma moeda mundial, Certo. né? Ou seja, vai virar uma moeda comum, né? Vai acabar a supremacia do dólar, Isso. do euro. Isso. Como? Aí não seria, as grandes empresas, então, não seriam inimigas da criptomoeda, sendo que justamente elas se tornam bilionárias explorando os terceiros? Muitas delas têm medo disso. Porque quando você... E não só as grandes empresas, Sim, os governos também. Sim. Eles odeiam isso. A moeda é uma forma de soberania. Se você pensar desde o fim da Idade Média, como é que virou a formação dos estados modernos, né? Foi alguém que teve um exército comprado. Você compra um exército, não tem problema nenhum. Você coloca ali soberania em um determinado local, você tem um exército nacional e uma moeda nacional. Tanto é que tem a cara do rei estampada na moeda. Sim, no O euro. controle da moeda ela é muito importante para a soberania dos estados. Só que, até mesmo entre os estados, existe os que mandam e os que obedecem. Na hora que você vem com uma tecnologia que assusta, é claro que, e aí, vão gastar o que for preciso para dominar as criptomoedas também. Sim. Ou para ser quem vai ganhar nesse jogo. Só que o jogo fica incerto. E eu prefiro ir para um jogo incerto do que com um jogo que eu sei que eu vou perder. Sim. Se é tudo atrelado ao dólar, né? Os Estados Unidos tem uma vantagem. Tanto é que a China vem e fala assim, por que tá atrelado ao dólar? Eu quero atrelar. Desde o consenso de Washington tá atrelado ao dólar, eu quero mudar. E isso é uma relação de poder mesmo, que a gente visualiza, né? E aí, quando a criptomoeda vem, ela dá uma embaralhada nessas cartas. Você vai lá, o croupier não sabe que carta que ele vai mandar pra você. Isso, ninguém gosta de... Quem tá ganhando não gosta de mudança. Quem tá ganhando não gosta de insegurança, gosta de segurança. Sim, gosta de se manter do jeito que tá, né? Por exemplo, a maioria dos call centers dos Estados Unidos não ficam nos Estados Unidos. Não. Né? Na Índia. Bangladesh, Vietnã, Então, assim, onde for. E justamente por causa do dólar ser forte, lógico que estou dando exemplo super exagerado. $1 você paga 20 funcionários, né? Sim, exagerado, mas é isso. A lógica é essa. A lógica é essa. Justamente por isso que eles migram, né? A Nike teve um problema muito grande na concorrência dela com a Adidas, né? Tem uma situação que a Nike sempre foi acusada de utilizar mão de obra escrava ou mão de obra de gente que ganha menos de $1 por mês para trabalhar. O ex-presidente da Nike alegou que melhorou a vida de muita gente, mas, de novo, o que ele diz que é melhorar a vida é inadmissível para um cidadão americano. Então, eles partem de um processo que para o americano pode e para o outro não. E a gente acha que no Brasil a gente é americano. Na verdade, a gente é outro para eles também. São paradigmas bem diferentes. Sim,
Pode tudo. Porque, na verdade, melhorou a vida daquela pessoa que estava lá, que não ganhava nenhum dólar, não ganhava nada, melhorou. Uhum. Mas não quer dizer que houve uma boa melhora. Houve só uma melhora em relação ao estado anterior, né? Sim. E se o estado anterior era muito pior, Sim, só que o lucro que eles geraram. exatamente. Por isso que eu não admito não tributar lucro. O lucro é uma Mas coisa... Tudo bem, não mas no importa. Brasil, o lucro de empresa é bem tributado. Nossa, Pode mas olha ser só. que Olha eles só, eu tenho... hajam Olha só, subterfúgios. eu tenho ações. Me pagaram dividendos. É assim que você tira lucro de empresa. Dividendos não é Sim. tributado no Brasil. Mas ele é tributado de outra forma. Como? Através da contribuição social sobre o lucro líquido. Não, mas isso é da empresa, se- não dividendos. É, mas é na hora que você vai tirar do dividendo... Aí você não paga. Você paga muito menos. Não, você precisa reestruturar essa parte, que essa contribuição social ela também entraria. Eu estava até vendo uma pessoa Então, falando... mas ele paga, você essa paga proposta menos quem no fez final. foi até o Ciro Gomes. Só a Estônia e o Brasil não tributam. Mas a forma com que ele pensou foi equivocada. Eu estava vendo até assim... Claro que aí o STF teria que discutir. Eles disseram o seguinte, que na hora de fazer o rearranjo dos dividendos, teria que adentrar para não ter uma bitributação. Não, com certeza. Mas, Né? mas E aí, no o meu final, problema é que não é que ficaria não próximo. tem. A alíquota é baixa. É 15%. É baixo, perto do imposto de renda. Mas paga imposto de renda também. É. Há muitos... Assim, não estou defendendo grande empresa, não é nada do gênero, não. Eu acho que às vezes a carga tributária brasileira ela é alta. Há uma má distribuição ali Mentira também, ó. Vou pôr assim, mentira, né? Ela é alta pra quem? Não. Ah, essa pergunta é boa. Ela é alta pra quem é pobre e pra classe média. Sim. E ela é irrisória pra quem é rico. Então, pra quem é rico? No Brasil, o cara fala assim, pô, no Brasil paga muito tributo. Mentira, ele não paga por nada. Ele não paga do iate, ele não paga do jatinho, ele não paga de Quem nada. Mas tem, ele vai continuar acesso não a, quem tem pagando. acesso a... Não, mas então a carga tributária pra ele é baixa. Quem tem Não, mas acesso... de modo geral- A gente tem que acabar assim com essa fala assim, a carga tributária no Brasil é alta? Aí eu Sim. vou fazer parte 2. Pra quem? Não, igual no direito, né? Pode pena de morte? Depende. É, No estado de guerra pode. É alto, Sim, mas no estado pra de quem? exceção pode, no estado pra normal grande não. maioria, pra grande maioria, talvez ela seja muito alta. Se você ganha um salário Sim. mínimo, se você tira R$100, isso tem um impacto muito maior se eu ganho 100 milhões de dólares por ano e pago alguns milhões, mas proporcionalmente eu tenho mais impacto na vida da pessoa. Aqueles R$100, olha, o que dá mais impacto na vida hoje, e é um sinal de que a economia nossa vai muito mal, é o gás de cozinha. Sim. Na hora que você vê gente cozinhando com fogão a lenha. pedaço de papel, fogão a Em vez de ser lenha, aquele fogão a lenha pro churrasco no fim de semana. etc., é porque as coisas estão muito mal. Então nós estamos falando assim que R$50 por mês, mesmo com a inflação gigante, faz diferença muito grande na vida das pessoas. Muito. Então as políticas sociais todas têm que existir. Então nós temos que pensar na criptomoeda, aí porque chama cripto, Uhum. é uma forma de manutenção dos programas sociais. Mas se a Que cripto existir, porque, por exemplo... eu o penso ien no Bitcoin chinês como ele faz existe, o Bitcoin faz o serviço É. melhor do que o real estatal, pelo fato de ser deflacionário. Ou seja, É. não muda a quantidade, mas eu aumento o poder de compra. Pode ser? Eu falo Sem porque o problema ien, nenhum. a gente estava comentando sobre ele, mas é igual criar o real digital. Se a nuance, se o sistema ficar próximo, o governo ainda vai continuar emitindo, vai continuar Mas tendo o inflação, real vai continuar- digital... Você muda só é- a forma, não tem mais o papel. Exato. já Não, é o não é a picles. mudança, É. né? Ela, É, não é não uma mudou. mudança, só tá saindo de uma O papel forma e indo virou pra outra. digital, Sim, fica igual. não teria Os tanto problemas continuam problema. iguais. Isso. Né? Mas a hora que você fala pra cripto, aí não sei o impacto. Eu preciso de uma sandbox. Eu preciso de um ambiente controlado primeiro. Preciso ver como vai ficar pra as regras saber, do porque direito se eu ali. mudar tudo e ferrar todo mundo, esse caminho não é bom. Por isso que eu falo que quem é cientista, e eu me considero nisso, a gente trabalha com experimentação. Uhum. Precisa experimentar. Uhum. Quem fez o cientista mais revolucionário? Darwin, sabe o que ele fez na hora que ele formou-se? Ele foi viajar num navio bico, viajou Parar por ali no 5 Equador. anos, veio pro Brasil, foi pra Galápagos, rodou o mundo todo, porque ele foi ver. Por que os outros pesquisadores não conseguiram chegar numa teoria da evolução como o dele? Porque ficaram no laboratório. Então, uma crítica agora para nós da academia. Uhum. Nós temos que sair de dentro da academia. A Perfeito. gente não pode ficar encastelado. Até a linguagem não pode ser uma linguagem com firula, tem que ser uma conversa direta com a sociedade. Nós temos que conversar, vocês têm que falar de cripto, nós temos que falar de economia, nós temos que falar de política, nós temos que falar de direito, nós temos que falar de democracia. Por um motivo muito simples. Porque do jeito que tá, não dá. Sim. Não. A desigualdade é gigante. Não, ninguém merece viver na desigualdade. Pode ir, Fábio. Mas da sandbox, né? Do experimento, né? De Sim. fazer o experimento. Pensar, Até o nome eu vou trocar, vou parar de falar em inglês isso aí. É pensado fazer isso com interferência externa ou apenas deixar essa caixa ali
Pode ser feito de todas as formas. A gente precisa testar. Eu penso muito nisso, porque vamos supor, eu nem vou falar de alguns experimentos ou de ilhas, vou falar Não, mas uma coisa histórica aqui do Brasil, por exemplo. O Antônio Conselheiro, né? Historicamente, ele foi um cara que reuniu uma comunidade e começou ali a todos conviver, dividindo tudo e vivendo uma harmonia pequena. E funcionou, até que veio o efeito externo e meteu bala em todo mundo. Matou todo mundo, né? Contra o sistema. Tudo que é contrário ao sistema vigente é o outro. O outro a gente elimina. Então, na lógica estatal. Então, é diferente. Assim, como que seria feito, no caso, essa... Eu vou te falar que não sei... Quem ia estar no parquinho? Não, mas quem que ia estar no parquinho? Não sei e é pra não saber. Olha só, eu não consigo pensar em engenharia genética sem eu saber que existe engenharia genética. Na China já tem engenharia. O cientista chinês sumiu. Espera, olha só, não é isso. Enquanto você pensa assim, poxa, há 20 anos atrás não dava pra pensar em engenharia genética porque não tinha engenharia genética. Há 5 anos atrás não dava pra pensar num sandbox de criptomoeda porque ela não existia como ela existe hoje. Sim. Então as tecnologias vão surgindo e as ideias vão surgir a partir delas. O 5G, eu não sei o que ele faz, efetivamente, mas eu sei que vai acontecer milhões de coisas novas a partir do 5G. Pode ser boas, podem ser... E qual que é o meu critério de ser boa ou ser ruim? Gera inclusão ou gera exclusão? Aí, perfeito. Se eu conseguir medir e perceber que isso gera mais inclusão do que exclusão, é um bom caminho. E aí é por isso que eu falei que o filósofo é importante. A teoria da justiça é importante. No filme O Poço, vou dar um spoiler gigante aqui, se todo mundo comesse só um pouquinho, todo mundo sobreviveria. E aí a elite é o quê? Quem tá no primeiro andar. A elite faz o quê? Come, pula em cima da mesa, bebe, joga fora, porque pro outro ficar sem. Então essa lógica não dá pra gente levar em conta. Então a gente tem que usar o direito para ser assim, isso é utópico, um articulador de como as coisas podem ser melhores. É difícil fazer isso? É. Muito difícil. É possível fazer? Também é. Não é porque é uma coisa difícil que ela é impossível. Não, é difícil, eu não vou fazer. Aí é uma questão que a gente tem que levar a sério. Por isso que a educação ela é importante. A educação ela é importante para a pessoa dominar a técnica. O aluno de direito hoje tem que dominar a técnica jurídica, ele tem que saber tudo da técnica jurídica, mas a quem ele serve com essa técnica? Ou o que ele serve com essa técnica? Se for a lógica de mercado, de você ganhar dinheiro a todo custo, ele vai ter uma consequência. Se for pensar numa ideia de inclusão, tem uma outra consequência. Então a gente precisa de formação. Prós e contras a todo momento. Mas, por exemplo, você estava comentando de sandbox. Imagina o seguinte. A gente não tem a capacidade de dizer que nenhuma coisa deu certo e que deu errado totalmente, porque ela nunca foi aplicada integralmente. Então, né, a fala da Coreia do Norte, mas da União Soviética, eu sei que queima a mão, que dói, queima a mão sem pôr a mão. Mas eu comento assim, mas, por exemplo, nunca deu certo. Não deu certo a União Soviética, foi sabotada. Ela nunca viveu plenitude daquilo que ela se propôs a ser. Sim. O capitalismo também nunca viveu a plenitude que ele se propôs a ser, porque sempre teve interferências. Então, na hora que a gente cria um sandbox de alguma coisa, pode ser que o resultado, tanto para o bem quanto para o mal, seja totalmente contaminado com interferências externas. Pode, ali. Mas aí chama-se contaminação das variáveis, que isso tem que ser levado em conta. E aí você não consegue, às vezes, expandir o negócio, porque contaminou. Se tiver uma interferência, vai dar errado justamente... Mas olha só, agora olha como pesquisa... porque você sai do laboratório, vai para o ambiente real onde tem interferência que não foi prevista. Olha como pesquisa é uma coisa fascinante. Vou falar uma coisa que choca. Sempre vai haver interferência. Sempre. Então, concordo plenamente. Vou falar uma coisa. Sabe quem mostrou isso? Einstein. O simples fato de você observar já gera uma interferência. Gente, eu vou estar aqui, só vou olhar. Vou só olhar a velocidade da luz. Já tá aqui. E já gera uma interferência. Um corpo próximo do outro já gera uma interferência. Sim, mas tem interferências e tem... interferências boas e ruins. Que aí seria mais ou menos teoria do caos. Um rufar de uma lançar da borboleta causa um tufão lá do outro lado do mundo. Causa. Sim. Não, mas o que eu... Causa, juro. Sim. Mas mas o que eu comento é esse aspecto. Porque a gente sempre comenta como verdades absolutas coisas que nunca se concretizaram realmente. Certo. A gente sempre fala, a União Soviética não deu certo. Será que aquele sistema não daria certo se fosse realmente implementado, não só lá, mas, por exemplo, na Coreia do Norte? Não tô falando que tá certo nem tá errado, tá? Mas qualquer ditadura é um absurdo. Mas, por exemplo, não deu certo. Não tô falando da Coreia do Norte na parte da ditadura, mas Cuba, qualquer coisa do gênero. Ou até o capitalismo mesmo.
eles sempre têm muitas interferências. Então, por exemplo, um governo, independentemente do governo, nunca vai caminhar tão bem, porque sempre tem interferências muito grandes do outro lado. Entende o que eu quero dizer? Então, ampliando o debate, tirando a oposição, outras... Não, qualquer partido que tiver lá, vai ter muitas pessoas que pensam o contrário daquele pensamento. Então talvez você nunca consiga colocar o pensamento, por melhor que seja, porque a gente, por exemplo, entra nesse lado de quanto mais liberal ou quanto menos liberal. Mas você não acha que aí o equilíbrio política, é difícil de atingir? A política, e aí que é muito importante, é ter o diferente. Mas aí talvez não dê certo. Falar assim, ó, eu preciso que isso aqui seja dessa forma. Mas se eu não vou conseguir colocar isso dessa forma, eu consigo só colocar na metade, talvez a metade seja insuficiente para dar certo o que eu queria. Mas tem coisas que são assim. Faz sentido. Sou racional? A gente sou. Pode ser que não. E muitas vezes o ser humano não é racional. Existem diversos campos que estudam o que não é racional. Mas, a partir do pressuposto que as pessoas escolhem de maneira racional, a gente pode chegar em consenso. Consensos que são o que funciona e o que não funciona. Assim, no Brasil nunca tem muito consenso, né? Você tem o A e o B. O A nunca se comunica com o B. Nunca então, chega em consenso com o B. E quando chega, é expulso de partido. A questão... pode ser. A questão da lógica binária é muito complexa mesmo. Tudo colocar entre A e B é difícil de acontecer. E assim, ó, vou exemplificar a brincadeira. E os algoritmos trabalham com A e B. 0 e 1. Exatamente. A não ser o algoritmo quântico, né? Que aí 0 e 1 tem a mesma equivalência, você não vai ter que provar o resultado. Mas aí o quântico é melhor. Mas, por exemplo, isso que eu tava comentando rapidinho, é tipo, agora entrando nesse lado político, a Tabata Amaral na reforma da Previdência. Independente de quem concorda ou não concorda. A direitista da Tabata Amaral? Ela entendeu por um lado de consenso que para ela servia. Ela tem o direito de pensar assim. Claro que tem. Não, você não tem direito de pensar e pronto, acabou. Isso significa para todos os partidos. Isso significa incoerências de partidos. Outro exemplo, reforma da Previdência do Lula. Foi expulso 3 deputados quando votaram a favor da reforma. Contra a reforma. Na verdade, porque a reforma foi do Lula, entendeu? Era para votar a favor, votaram contra. Era pra votar a favor. Aí, um era filho da Luciana Genro, o outro é o Babá e o outro fundaram o PSOL depois. Fundaram o PSOL. Por quê? Foram expulsos porque votaram contra uma reforma da Previdência. Porque eles, em tese, defendiam o que era. E a racha dentro do próprio partido, entrou no governo e defendeu uma outra proposta. Tudo bem, aqui eu não tô querendo dizer quem que tá certo e quem tá errado. O que eu tô querendo dizer é que... Você tá expondo o fato. Não tem consenso. Mas eu vou até trocar. Troca consenso por unanimidade. Não tem unanimidade. Mas mesmo não tendo unanimidade, a gente pode chegar em certos acordos. Tem acordo com tudo na vida. Olha, a luz vermelha a gente para. E as pessoas param. Tem um certo consenso. Esse foi um acordo global, né? É possível ter consenso. Claro que... E o Habermas, que foi o autor que eu falei, ele é o autor do consenso. Passo a minha vida toda estudando consenso. E o que vocês estão fazendo aqui é um exemplo de consenso. A linguagem. Quando a gente tem na filosofia o giro linguístico, é a possibilidade da formação de consenso. Porque se eu não tiver um acordo mínimo com o signo, o significado do signo, eu não consigo estabelecer um diálogo. Então já existe um consenso. Sim. E colocar isso no sandbox não é fácil. Não é fácil. Não. Mas nada é fácil. Não. É difícil ganhar dinheiro nessa vida? Muito. É difícil estudar? Muito. É difícil produzir conteúdo de qualidade num podcast? Muito difícil. Sabe por que é difícil? Não todo mundo estaria fazendo. Sim. E não faz. Por quê? Porque é difícil. É difícil. Tem pessoas que têm vantagem. Claro que tem. Todo movimento é difícil. Independentemente para quem seja. Para alguns mais, para outros pegando menos. gancho nessa questão de todo movimento é difícil, pegando gancho. O metaverso tá vindo. Tá vindo, já veio. Já veio. Aliás, ele deu as caras. Ele tá um bebê ainda. O potencial a gente vai descobrir lá pra frente ainda. E já que o movimento é difícil de se adentrar nessas novas coisas, como que a editora se posiciona no metaverso? Mudando de alhos para lugares, né? Eu tô mudando o assunto, mas você me deu o gancho aqui. Nós vamos ser... Sério, o projeto é ser a primeira editora no Brasil a tá dentro do metaverso. Ah, é? Mas é claro. Pô, louco. E na hora que você fala dentro do metaverso, você já tem... E que sentido dentro? O metaverso é tão grande? Plataforma, alguma coisa... A ideia é que você pode funcionar de duas coisas. Você pode ser a selva inteira, e isso o metaverso te oferece, todos os serviços que você presta. Ou você pode fazer algo legal para diversas comunidades dentro do metaverso. E o que nós queremos fazer? Produzir conteúdo, produzir conhecimento, ou divulgar conhecimento a partir das pesquisas dentro da editora. Então, o seu personagem no metaverso, ele vai ler um livro. E a forma de ler o livro só vai mudar. Mas ele continua sendo um livro. Então, eu quero ter um livro
dentro do metaverso, que vai ser um metadado que vai estar inserido ali. E o autor, eu quero que ele seja remunerado pela produção dele. Que no Brasil também tem um outro problema, que a gente acha que você estaria protegendo os direitos primeiro autorais tem dele que lá? proteger. Sim, claro, o NFT vai servir para isso. Sim. É uma coisa muito séria proteger o direito autoral das pessoas. A gente quer isso. E por que eu, como pesquisador, quero isso? Porque as pessoas acham que pesquisa é uma dádiva, que o cara faz para os outros. Não, pesquisa é tão bom. Pesquisa é dinheiro no mundo. Você quer ver um exemplo? Pfizer. Sabe de onde que vem o dinheiro da Pfizer? Da pesquisa. Pesquisa. Sabe de onde que vem o dinheiro da Apple? Pesquisa. E sabe onde vem o dinheiro do pessoal? Da pesquisa. Então, a pesquisa acadêmica no Brasil é pouco remunerada. Então, eu defendo uma revolução. Eu quero que quem faz pesquisa seja remunerado. Sim. Esse é um ponto. E eu acho que o metaverso vai favorecer, vai dar uma facilidade para isso. Em que sentido? Em sentido de que você tem um controle e para a pessoa ter acesso àquela informação, ela vai contribuir com muito pouco, mas o muito pouco de muita gente é um valor que motivaria a pessoa a continuar na pesquisa. E Isso é verdade. seria uma forma de comunicação? Ou você acha que essa forma de comunicação seria meio que... Porque hoje ainda tem isso, né? Não tem muita troca de informação dependendo do caso que for. Sim, pra não mas, ter... mas imagina um livro... Você fez um livro, parece que você acabou uma discussão. Quando um livro é um metadado, ele tá vivo. Sim. Então o livro ele é diferente a cada segundo, porque você vai ter muitas pessoas trabalhando junto, comentando. Você muda a sua opinião o tempo todo. Eu, pelo menos, mudo de opinião o tempo todo. Então tudo que eu falei hoje, amanhã eu posso mudar tudo de ideia. Não, todos nós mudamos. Fala assim, E aquela Rafael questão... acha isso, não acho mais não, gente. Muda aí que não... Troca e tira o episódio do ar. Falei nada disso. Acompanhar a oscilação da cripto, né? Da cripto, Exato. Tá alta ou tá baixa, Ciro? Tá baixa. Pode comprar, então? Pode, Vai, cara. tá Quem vendo? não é... Não é recomendação de compra, não. É recomendação de pessoal investimento. que é investidor aqui, na verdade, o Ciro tem uma casa de criptomoedas, né? Pelo menos no mundo cripto, talvez, né? No mundo cripto... No OpenSea fez uma casa lá. É e verdade. NFT tá vendendo. Os NFT ninguém Mas comprou. você tem o Security Token também, né? Você tem, que é uma forma de trabalhar com os dinheiros e etc. Você tem as criptomoedas, você tem tem várias maneiras de pensar. A tokenização explodiu um tanto de coisa. Verdade, tem aquela questão dos fan tokens no futebol que pegou. Exato. Não, e a criptomoeda, ela cria, igual eles falam da Fórmula 1, né? A Fórmula 1 traz para o mundo uma tecnologia que não existe ainda. Exato. A criptomoeda traz para o mundo uma tecnologia que às vezes não existia, que é blockchain. Exatamente. Não, eu nem falei de blockchain, mas um dia a gente conversa sobre isso, que isso é muito legal dentro do metaverso, com livro, e fora do metaverso também ainda. Só que eu acho que a gente caminha a passos largos, e não é à toa. Olha, se a maior empresa do mundo, que é o Facebook, deu esse salto pro meta, não é à toa. Eu concordo perfeitamente, só que o Facebook, tirando o marketing assim, ele quer que você deixe que ele se esqueça que existe Facebook pelos problemas que ele teve. A questão da eleição americana. Com certeza. Ele tá buscando um jardim perfeito no metaverso pra mim. Sim, eu acho que todos tentam, né? Também. Rafael, deixa eu te perguntar uma coisa agora. Assim, você acha que polêmica. a gente vai pegar... Eu gosto da polêmica, hein? Agora vai ser mais uma polêmica, parte lúdica, na verdade. Eu devia entrar no meu óculos de realidade virtual. Será que a gente vai colocar um óculos de realidade virtual? Acho. E a gente vai... E nós vamos entrar no cenário do livro... Por exemplo, se você está contando uma história no espaço sideral, por exemplo, vai estar no espaço Cara, sideral. isso me lembra muito o HoloLens aí, da Microsoft. Você acha que a gente vai ser narrado ou que a gente vai estar lendo e acontecendo ao mesmo tempo? Que você ou quiser. A gente vai ser participativo na história. Também. Tudo isso. E você pode ter um jogo dentro, né, se você quiser, se for um romance, mas imagina se você ler A Origem das Espécies do Darwin. Eu li o livro inteiro, ele vai narrando as horas dentro do navio Beagle, e imagina eu poder ler e tá vendo a imagem de quem tá dentro de um navio parecido com aquele na hora que ele tá narrando Galápagos, isso eu tô vendo a imagem de Galápagos. Vai ser muito louco. Em 2 anos. Não mais que isso. Você acha que uns 2 anos acontece isso? 2, 3 anos, não passa. E eu chuto 3. 2025 é a minha data limite aqui, e não só eu. Tem um cara que eu discordo plenamente, que dele chama Google Stock, mas é legalzinho escutar as coisas dele. Ele tem um podcast chama 2025. Ele fala que isso é a única coisa que eu concordo com ele. 2025 já é passado. Tudo isso já tá acontecendo. Cara, eu concordo que daqui uns 3 anos... Assim, porque, eu concordo que o investimento daqui 3 anos vai vir de uma vez... Eu só acho que ele é liberal demais. Eu acho que isso tudo realmente pode acontecer em 3 anos, de vir. Só que aí me lembra um alerta de uma coisa, que às vezes não vinga pelo seguinte motivo. Vou pegar uma analogia para explicar. TV 3D. Invadiu o mercado uma época. Com uns 2 anos TV 3D. Sim. Não vingou.
Sumiu o TV Porque foi 3D. outra tecnologia. Talvez agora, com uma nova tecnologia, o negócio mude. Né? Perfeitamente, exatamente. Só que é aquela questão. Eu acredito perfeitamente no que você disse, que em 2025 o metaverso chega, as empresas vão investir nisso com tudo, só que aí vem um outro lado, o feedback talvez não goste. E aí Pode ser. Você sim. acredita É o que risco. Avatar 2 virar com um 3D que a gente não precisa mais de óculos? Ô, cara, não fala em Eles Avatar. tão falando Cara, isso. Avatar 2 faz mais de 10 anos produzindo, não vejo a hora de Eles assistir estão isso. falando porque ele falou que Avatar é sempre computador e tecnologias, né? Exatamente, E as falaram câmeras que do em Avatar não tese- existiam quando foi filmado em Que em 2009. tese vai ser essa. Não sei se é verdade também. Né? Eu não sei se é Só- verdade, mas é o que eu falei, assim, vão acontecer coisas que nem tem como a Rápidas. gente imaginar que elas podem acontecer. Concordo plenamente. É uma E- caixinha de surpresa. Então, a gente tem que estar, voltando à educação, a gente tem que preparar hoje as pessoas, não só do curso de Direito, mas qualquer pessoa que procure hoje uma faculdade ou uma qualificação para o mundo de incerteza. Você acha que em relação à faculdade, agora entrando também nas previsões, até 2025 também para de ter essa aula presencial e começa a ter aula com realidade aumentada e o professor no lugar, Acredito em sala muito de aula? numa questão híbrida. E eu vou só colocar um Eu ponto. concordo que só 100% virtual alcança, cara. E não é, mas do jeito que o Marcelo colocou, era evitar a forma de cansaço, né? Sim. Etc. Mas não é Uhum. nem só pelo cansaço. A gente tem algum ponto, um pressuposto. O ser humano, ele precisa do outro ser humano? Precisa. Ou não? Precisa. Se você falar que sim, vai ser legal. Eu tive experiência com uma turma do mestrado que não se encontrou durante 2 anos e acabar o mestrado. Aí eles fizeram uma aula juntos. Foi talvez o dia mais feliz. Então, a educação também é pra dar felicidade. Sim. Sim. Então, eles se encontraram. Pô, você é o cara. Que legal. Era você que eu falava na tela todo dia. Exatamente. Foi Você uma existe. coisa. Então, Foi com você que você trabalha. Agora, existem coisas na educação que a gente tem que mudar. A pessoa quer fazer um mestrado, pô, preciso viajar todo final de semana, não tem como, eu trabalho, não sei o que é caro. Vamos romper algumas barreiras. Algumas Envolve coisas a podem- parte do sacrifício. Algumas coisas podem ser Sim. rompidas. E se isso melhora a vida, por que não? Exatamente. Então a gente tem que pensar por exemplo, não ter aversão, e olha que eu tô dando um tiro no pé, daqui a pouco eu sou demitido, né, por causa disso tudo, mas faz Porque parte uma classe da... pode ser para 200, 400 alunos, porque cada um vai estar na sua própria casa, né? E aí Sim, o professor... mas ele olha o atende exemplo todo mundo, da né? academias. Academia, uma época, todo mundo falou, nossa, essas grandes academias de rede, Vai acabar. vai acabar com tudo. Não, aí os estúdios cresceram. Aí pode ser depois também que tem, como você falou, um movimento contrário Sempre de tem, que se né? procure faculdades, universidades, onde você tem um ensino presencial com poucas pessoas, A Um gente negócio discutindo isso, cara, Sim, me é lembrou. customizado. Vai existir. com mentores, são Existe professores. um movimento hoje de pessoas, Virar né? gourmet. É. Não, falando Não, isso, Aí qual que é o problema de virar gourmet? lembra Tem uma exclusão aquilo. muito grande É. dos outros. Lembra aquilo que Porque o presencial é o caro. Exato. O O real outro vai ser o caro. vai ser o caro. Isso me lembra, conversando aqui, o Rafa, não sei se você vai concordar, com o Neil falou assim, ele vê que o ensino e o trabalho presencial, ele vai se elitizar pelo fato de conseguir fazer aqui, nesse mundo. Pode ser. Foi o que você comentou, que é mais ou Pode menos ser. o gourmetizar. Quando É, o presencial vai ser exatamente. um gourmet. Hoje não é, mas talvez no futuro, né? Tá caminhando Sim. pra isso. Então, Todas as faculdades. então assim, a gente vai conversar A e minha chegar num pós- consenso. A incerteza é grande. A minha pós foi 100% online, não vi ninguém da minha turma, o a medo- pós que eu fiz aqui na O medo PUC. que eu tenho é assim, por exemplo, Eu gosto da aula online, Eu adoro uma aula online. Mas o caso de quem empreende, por exemplo, a Kodak. A Kodak era a melhor empresa de máquina fotográfica que tinha filmes, Quem tudo. tá nos assistindo não sabe, É. gente, máquina tinha um filme, você tinha que colocar aquilo E lá. vendia poses, Às vezes né? você esquecia, abria, queimava suas fotos, já era. Exatamente. Tinha É um- 12, é 24 ou Dá a impressão que eu 36 sou poses. muito velho, mas eu não sou não, gente. Eu É só que você peguei pesquisa, né, eu Cícero? só foi esse trechinho que eu peguei na minha É, vida. eu peguei, Se você não tá entendendo, é a Instax hoje em dia. Mas Aí a o que Kodak, se você for no Machu aconteceu? Picchu, lá assim, no centro da cidade, tem lá Kodak. É. Imagina quantas pessoas não Sim. compraram o filme lá pra tirar. Mas o que Exatamente. acontece? Uma foto. Por exemplo, a empresa, ela olhou o digital, a máquina digital, e não botou fé. Falou assim, não quero essa tecnologia pra mim, não vale a pena. É. E essa decisão do grupo Kodak... Matou o arruinou- grupo. E aí, eu trago pra você, Rafael, quão difícil é essa vida hoje, né? Porque você fala assim, eu tenho que apostar nessa tecnologia ou não? E nessa, e nessa. Eu tenho que apostar no Pode blockchain ser ou que não? essa tecnologia, se eu não apostar, eu caia, eu pereça. Sim. Pode ser Mas seu tiro tem no uma pé. estratégia de mercado que as grandes empresas, elas não... Que é um sandbox invertido na economia. Ela espera a fintech fazer, a empresa pequenininha fazer, aí ele vai ter mais dados para saber se ele aposta ou não naquela nova tecnologia. Pode ver que as grandes empresas não são pioneiras, elas compram Sim. as empresas que são Toda pioneiras. hora, né?
É por isso que ela compra empresa nova. Ela compra várias incubadoras ali. E a Magazine Luiza comprou diversas empresas que ela acredita. Comprou uma processadora de acho, Hub, esqueci como é que chama, de pagamentos. Hub, sim, de pagamentos, de transporte, empresa de logística. Então você tem, como as grandes empresas têm a estratégia, gente, eu tenho dinheiro. Sou grandão. Então eu espero os pequenininhos pensarem em coisas novas e compro. Exato. Imagina você, um pequeno investidor, um pequeno empresário, um empreendedor. E o difícil é para essa pessoa, né? E aí você chega uma oferta de alguns milhões, que para grande empresa é muito pouco. Mas para qualquer pessoa... Eu sou professor, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu nem sei o que é dinheiro na minha vida. Mas, nossa, aí... Aquela pergunta clássica, Rafael, você trabalha ou só dá aula? Não, eu só dou aula, né? Eu não trabalho, isso é real. Essa questão de experimento, assim, até empresas grandes, mas no ramo, por exemplo, na década de 90, mesmo a Nintendo, no Super Nintendo e a Sega, né, que o Brasil era Tectoy, Isso. eles já tinham começado a pensar na questão da conectividade com a internet. Mas só que foi pegar mesmo, passou o Mega Drive, o Super Nintendo, o 32X, 64, foi começar com o Saturno. E o PlayStation 2 depois. PlayStation 2. Então, assim, eles jogaram essa, né? A Sega até viajou mais, colocou um monte de... se encaixando as coisas no Mega Drive, Sega CD, pra depois... Mas pensa bem, precisava de um emulador, né, pra jogar. Precisava de uma plataforma pra você jogar. Você Quem tinha videogame, né? E aí hoje você pode ter um aplicativo, você joga no celular. E talvez seja mais interessante. Dá pra jogar jogos do Xbox no celular. E a tendência é essa, né? A tendência é essa. A tendência é de você não comprar mais. Por exemplo, o PlayStation 5. Quem vai comprar o PlayStation mensal, 5? Aí, dentro do... Agora, não sei se a parte de engenharia da criptomoeda vai ser a favor, vai ser assim. Mas é uma dúvida que veio com relação à tecnologia disso, né? Manda lá. Falando de jogos, né? A NVIDIA, né, que é a de placa de vídeo, a AMD, e algumas produtoras de jogos, eles estão começando a pensar na ideia de você conseguir jogar um jogo top de linha hoje, mas sem precisar ter um computador top de linha. Todo o pacote já vai vir junto a partir do momento que você comprar. Mas que é uma ideia do quê? De acessibilidade e economia marginal próximo de zero. Então, assim, de repente, os gigas que você precisava ter de RAM ou uma placa de vídeo com tanto que não vai ter mais importância. Quanto que isso pode ser transferido, de repente, para minerar criptomoeda? Já que as GPUs são usadas justamente para isso. Pode ser que um dia rompa, não tem ideia, né? Tem um episódio do Big Bang Theory que o Sheldon chama a polícia porque os itens no jogo dele foram roubados. E a polícia prende ele, falando que ele tá usando drogas. Esse é um exemplo metafórico, mas é só pra mostrar como a gente não tá preparado pra lidar com essas questões que têm muito valor. Sim. Imagina esse, acho que de 3,6 milhões que o cara comprou no Sandbox. Que aí foi no jogo. Alguém consegue roubar um negócio, o cara fica louco. Ué, lógico. Aí liga pra polícia, nossa, polícia. A polícia do metaverso lá, né? Então, teremos que pensar nisso, tem polícia no metaverso? A polícia no metaverso, teoricamente... Rafael, o direito sempre regula questões que já existem, ele não consegue antecipar. Normalmente sim. Normalmente ele corre atrás do que já estava acontecendo. Por isso que ele é sempre velho. Direito a gente de velho, né? Olha pra mim e vê um cara velho. Então você não acha que às vezes, na hora que vai regular, já foi? E ele só é um risco. Pega a rabeira ou só prejudica o pequeno? Quando a gente fala também assim, de regulamentação sandbox, é exatamente isso. Na hora que você sempre demora fazer uma lei, não dá tempo com a tecnologia. Então você precisa de outro jeito de regular. O direito também precisa mudar. Precisa evoluir. E se o direito não mudar, travar a vida de todo mundo. Talvez mudar as casas legislativas, né? A forma com que é. Porque realmente, por exemplo, o Código Civil... como se fizesse uma nova fonte de direito. Eu acho que nem precisava de deputado. Depois virou o de 2002. Hoje eu voto no meu celular se eu quiser. Vamos decidir as grandes... Vamos fazer reforma da Previdência hoje? Vamos todo mundo votar? Aqui? Deputado ainda acho, senador. Mas assim, alguma coisa... Ou só senador também. Cadê meus... Henrique, eu te amo. É o meu amigo, é tabelião. De menos pessoas, cara. Cartório? É grande. Não tem sentido existir. O cartório, o blockchain é o maior risco do cartório. Não tem sentido de existir. O cartório Meus amigos tabeliões, não fiquem tristes. Vai existir ainda por mais um tempo. Fiquem tranquilos. Vai por uma questão estatal, né?
Porque não Cara, por necessariamente eu uma vejo questão o cartório das como pessoas. não o local que você vai mais, mas o lugar que só tem um servidor pra funcionar o blockchain do cartório. É. Não tem nem mais atendimento presencial. Não, O lugar pra que físico o do cartório com blockchain sozinho? Sim. Sem o cartório. Pô, pelo amor de Deus. Cartório não, é atraso. Isso é atraso, tá vendo? Rafael, você é esquerdista, mas não, mas tem coisa que é pra atrasar. Nem é pra atrasar ninguém. Você é mais centro-esquerda, então. Não, eu sou ultra-esquerda, Cícero, que fique registrado. Às vezes, a própria ideia... Meu candidato, por exemplo, é o Boulos. Não tem nenhum centrinho ali no meio, não? Não tem. Nossa, nunca fui centrista. Nunca votei no centrista, juro. Às vezes, tanto a direita quanto a esquerda, né, na questão de evolução da tecnologia e até na forma do sistema de ensino, acaba dando um tiro no próprio pé. Não, mas olha a nossa vida. Nós estamos, na política, nós estamos discutindo com uma política medieval, obscurantista, e tem gente que tem a paixão de comparar, por exemplo, pensa assim, porque o Lula é de um lado, o Bolsonaro do outro. Não tem como comparar com o Bolsonaro. O Bolsonaro é uma treva. O Lula foi um progressista, democrata, sabe, é incomparável. Mas as pessoas insistem numa comparação que não existe. E a gente tem que superar essa briga, que pra mim não é uma briga, porque não tem nenhum discutir, mas a partir de... acabou o obscurantismo. Beleza, agora a gente tem que pensar em novas soluções. E não tem como disputar. Por exemplo, você estava falando lá do Vale do Silício, né? E parece que o norte-americano conheceu o construtivismo, né? Que sim. Os próprios alunos ensinam, eles vão construindo. Procura depois no Google põe assim, faculdade sem professores. Eu fico imaginando, né? O Partido Conservador vê isso, vai lá xingar o Paulo Freire lá. Mas se bobear, essa faculdade sem professores leva a sério o Paulo Freire. Sim, exatamente, porque a base do construtivismo, né, é uma das bases. Que todos são importantes, que não é uma educação depositária. Sabe o que é o pior tipo de educação que o professor usa de poder na sala de aula? Ele fala, alguém anota, aí ele pergunta na prova o que ele falou, aí você só olha a pessoa na que anotação. respondeu o que ele anotou, o que ele disse na aula, ganha 10, e aí ele corta a diversidade com o quê? Punindo o que pensa diferente dele. Ou seja, é fácil estudar por esse lado. Pensando nesse jeito, pra mim, eu sempre achei um absurdo o professor dar nota numa interpretação de texto. Não, nota é medieval, é instrumento de tortura, é de autoridade, autoritarismo. Mas aí, assim, por exemplo, esse construtivismo onde todo mundo se ensina, todo mundo não tem professor, se isso for replicado, professor. Sim. Pra onde? Tudo bem. Tudo bem. Mas o professor ainda teria seu valor. Ele é um guia ali, né? Ele coordena esse procedimento, mas ele não tem esse negócio de ficar falando o tempo todo. Mas a certo ponto ele vai cair no nível do aluno, quando o aluno absorver o conhecimento desse Mas o problema não é o que o professor sabe a mais que o aluno, é se o professor desperta o aluno para as grandes questões. Não, perfeitamente. Isso é papel de qualquer educador. Isso é papel. É por isso que o Paulo Freire passa a ser mais importante do que o cara que tem a técnica. Até porque a técnica que eu detenho hoje, por exemplo, ela não vai servir de nada daqui a 2 anos. E aí, pegando esse gancho, né? Desculpa. Capaz, vê lá. Porque eu vejo sempre diretamente ligado a essa questão da renovação da educação com o tanto que não avançou o direito. Claro. Mas assim, mas aí que eu te falo, como é que a gente vai discutir evolução na educação com obscurantismo? O filme Não Olhe Pra Cima quem não assistiu pode assistir, que ele é engraçado. É até cheio de longo, ele podia ser em 45 minutos, eu acho, o filme. Mas eu achei cada cena necessária. Mas tudo necessário, né? Não tem nada ali a mais. E isso é um movimento global. O filme A Espécie Humana acaba porque a gente foi obscurantista. A gente podia ter resolvido e não resolveu, acreditando em outras coisas. Então a gente tem que fazer. E mexer na educação é importante. A gente tem que ter um pacto pela educação no Brasil. Isso melhora em tudo. Melhora a inclusão, melhora a democracia. E se a gente melhorar a democracia e melhorar a inclusão, até para quem é de, sei lá, centro-direita, vai perceber que a vida é melhor para eles, né? Porque também eu brinco com o pessoal assim, níveis de pobreza altíssimo, vai fazer com que as pessoas vão morar em condomínio, aí é melhor ir pro metaverso de uma vez. Que aí você não tem crime lá, não tem morte, não tem sofrimento. Mas eu acho que a gente estava até conversando. Mas a gente estava até conversando. A não ser que tribute, hacker, né? tem o Spawn igual no Call of Duty. Pode ser. Aí pra você voltar, você tem que pagar. Concordo. Mas os problemas a gente não sabe. Mas eu quero. Mas última coisa, eu quero gente pesquisando agora. Meus alunos vão orientar na pesquisa disso.
Vamos fazer um trabalho aí sobre tributação inclusiva no metaverso. Vamos pesquisar, assim, novas formas de ensino jurídico numa realidade 4.0. Porque tem gente que fala direito 4.0, mas não tem novidade ali, não. Não, o direito 4.0 para mim é jogada de marketing. Ou é marketing, né? Não, direito direito descentralizado e tal. Mas olha o que eu estudo. Eu estudo decisões por robô. Descentralizado, até concordo que existe no sentido, acho que é... Eu estudo assim, decisões por robô. O Dr. Watson, já ouviu falar no já, robô? da IBM. Mas vai custar 1 trilhão. Sim, mas 1 trilhão. Se ele conseguir fazer um atendimento médico para não sei quantas milhões de pessoas, ele passa a ser barato. Porque, então, quando eu falo do custo marginal zero, também nisso. O judiciário é caro no Brasil. Demais. Quando eu falo isso, você é esquerdista. Sim, mas eu sou a favor do Estado, quero pessoas bem remuneradas trabalhando no Estado, mas isso não significa que eu defenda dentro do Estado uma casta que vive como se fosse uma nobreza togada, ou outras pessoas que utilizam do Estado para ficarem milionários. E isso porque o servidor público já tem uma coisa que é ótima, que chama-se estabilidade. E só que não é para ficar milionário por meio do Estado. O Brasil não tem condição de pagar o que se paga. Sim. Só que um detalhe, a maioria dos servidores públicos não tem super salários, que fique bem claro isso. E eu luto pelo aumento do salário das pessoas o tempo todo. Por exemplo, Polícia Militar. Meu Deus, baixo escalão da Polícia Militar. Eu luto pelo aumento do salário dele agora. Mas eu não quero aumento do salário do desembargador federal agora. Eu não quero. Sim. É uma questão simples, né? Eu gosto de passar uma única métrica, assim. Servidor público ganha bem. Não, quais? Dá pra gente mapear. Tem portal da transparência, eu posso entrar lá e te falo quem ganha. Quem ganha mais, quem ganha acima do teto, o teto que virou piso. Sim. Mas não é pra toda a carreira. O cara que tá trabalhando de lixeiro, servidor. Mas ele não ganha bem. A maioria dos servidores públicos, exceto os antigos... eles já estão com uma limitação muito grande no seu valor. Pode ser que, comparativamente com a iniciativa privada, ainda esteja acima. E eu nem acho ruim o Estado pagar mais que a iniciativa privada. Eu só tô dizendo que super salário no país desigual é complicado. Sim, é. Aí, só voltando um pouquinho, a faculdade se chama 42. Que você comentou, a faculdade sem professor se chama 42. E a primeira foi na França. Não, ela é uma universidade francesa, mas está localizada no Vale do Silício. Agora tá lá, exatamente. Isso. Mas começou foi criado em Paris e agora tá na Califórnia, no Vale do Silício. E eu tô derrubando as coisas aqui. Legal. Muito bom. Essa eu não conhecia, interessante. É uma discussão boa. O Rafael vai ter que vir aqui mais umas 12 vezes, Nossa senhora. Umas 12 vezes, porque já podemos marcar a gente pode pegar um tema e dar uma aprofundada nele. Perfeitamente. Não, é só falastrão. Mas gente, falar e comunicar é bom. Tanto coisa a gente olhou as perguntas aqui, negócio. Eu até queria comentar contigo uma outra coisa do direito que eu acho que o direito, ele, principalmente no Brasil, em que o respeito às leis é muito mitigado pelo judiciário. Se isso ele vai ser rompido, talvez, com esses contratos inteligentes ou com essa forma inteligente de adoro pensar. Falar de outra coisa que meus alunos pesquisam hoje, são os contratos inteligentes, as decisões por robô. Cara, essa questão de decisão por robô eu acho um pouco complicada. Porque claro aquele negócio, o robô 1 e 0. Só que a gente sabe que o direito não é 1 e 0, 1, 2, 3, 4, 5 até 10. Perfeito, Cícero. Você já pegou o ponto da pesquisa. A questão é o seguinte: como é que eu vou transformar, por exemplo, a nossa linguagem em linguagem computacional que só tem 2 respostas? Aí, talvez... e o quântico? Por exemplo. Então, mas aí você não tem a experiência no quântico ainda pro direito. Por exemplo, a gente pega agora as decisões repetitivas. Exato, essa pode ser. Aí ele pega aquela matéria de direito, que basicamente o fato é igual, matérias de direitos. Mas sabe o que a gente quer, Marcelo? STF, é o tempo morto do processo. Eu não é o ato de decidir, esse é um ato do magistrado. Só que existe uma coisa que chama tempo morto do processo. Se você não conhece isso, você já teve um processo, vai ver assim, levando os documentos para não sei o quê, aguardando carga, não sei da onde. E tempo morto. O tempo morto é maior que o tempo real do processo. Só pra ter uma ideia. E aí, esse negócio que estava tendo no Congresso, da PEC dos precatórios, de novo. Polêmica. Um grande ponto que fez com que desembocasse no aumento dos pagamentos precatórios foi a informatização do Poder Judiciário, que começou a parar com aquele processo, com aquele embado. Já vai do juiz, já vai pra parte, já volta pra juiz. Mas que é um dinheiro pra pessoa, né? Porque eu falo assim. Mas quem que é o precatório? O Estado te deve. Sim, exatamente. E ele não quer pagar. Agora, aí ele põe um prazo pra te pagar. Só que o que aconteceu? O Estado tava... eu sei quanto que eu pago por ano, porque o judiciário é lento. E, de repente, de 2 anos, o judiciário deu uma acelerada. Aí começou a ter muita decisão condenatória pro Estado. Aí o Estado falou, o quê? Aí, né? Aí, ó, o Estado, em vez da gente ver
por que tem decisão condenatória E mudar e essa forma de atuar ser. lá na causa para não ter mais. Não, a gente não quer pagar muito rápido. A Exatamente. gente pode Ou no pagar máximo menos. você deixa pro próximo. Não, Não, o próximo paga esse problema. E precatório é Foi. aquele negócio, né? Paga quando puder. Sim. Você não sabe quando vai receber. Isso Não, é e muito aí triste. limita É melhor o valor. RPV. Não, mas ele limita. A valor de RPV também. Limitado. Não, limita, mas É você recebe mais limitado, rápido. mas é baixinho, Mas né? limita. Tem gente que... Mas assim, É. aí entrando nesse lado, o judiciário eletrônico, ele acelerou muito esse processo. De velocidade, de não ter mais Aí essa... a pandemia esse acelerou mais ainda. trâmite. Exato. mas olha pra você ver, eu tinha processo meu, na época que eu advogava, que eu tinha cabelo preto ainda quando eu entrei com ele. E agora tem cabelo todos brancos, aliás, e até hoje não acabou o processo. O processo tá lá. O processo tá lá. Sem cabelo e tá lá Inadmissível ainda, né? isso, né? A pessoa passar uma vida Não. toda sem ter uma solução Mas, do processo. o Rafael, pensa nisso. Se a gente só tem um órgão julgador, você acha que essa ideia de concentrar o órgão julgador e o monopólio da força, no caso, criptomoedas quebram o monopólio da força, não foi um tiro do pé do Estado? Ou se você pelo quer fato mesmo dele conversar ter- disso agora, pelo- no final do programa, Tem mais 2 horas de conversa? Tá bom. Calma, gente, que esse programa vai ter fim. Eu só me lembrei disso. não, mas agora sim, no apagar das luzes, No apagar das luzes, aquele tipo assim, aí de repente o Fagner põe lá assim, continua, aí vem outro episódio. É. sim, uma situação... Você acha que no fato dele ter monopolizado o monopólio da força e a gente vê a lentidão no judiciário, a hora que ele vê que essa questão tá acelerando, tá pagando mais rápido, ele não viu esse negócio de monopolizar a força não dá muito certo? Porque é um tiro no pé. Porque aquele negócio, você tem um monopólio, só você é você. Eu lembro um tempo atrás que eu tinha visto uma reportagem que tava Mas você tá trabalhando com o Estado? Olha só. Só finalizar aqui. Vai lá. Eu lembro de ver uma reportagem, isso já tem até alguns anos, que não era pandemia nem nada. Ao mesmo tempo, no Brasil, numa época, estava correndo 100 milhões de processos ao mesmo tempo, e parece que 60% deles, agora eu não lembro se era a União, mas enfim, era um ente federado. Então, teoricamente, havia mais processos daquela questão da pessoa resolver com o Estado, para o Estado fazer o papel dele que ele deveria fazer, mas não estava fazendo perfeitamente. Porém, talvez ele poderia fazer, considerando ele como ator que iria existir, se ele não tivesse o total monopólio. Porque quando você tem um monopólio, você só procura um lugar. E a chance disso ficar atolado é grande. Mas olha a quantidade de coisas novas que existem. Justiça negociada, Sim. arbitragem. Sim, e essas formas precisariam se popularizar. O Sejusc, que é... E tudo tem uma isso. outra coisa, que sempre foi assim. Existe um contrato de compra e venda, certo? Aham. Paguei, tem direito a receber. Uhum. Muita gente diz que no futuro, esses contratos não vão nem ter muito sentido existir, porque numa sociedade em rede, se a Amazon não entregar, ninguém compra da Amazon. Exatamente, seria aquela frase, o cliente Então, mandando na empresa. Eu não preciso do contrato, ou do direito, da punição estatal. A gente tem que pensar em outras coisas. A gente podia repensar aqui a própria forma de soberania do Estado. Por isso que eu falei que assim, no final do programa, me perguntar isso, a gente poderia pensar ter o aqui em episódio novas 2. formas de direito. Sim, Que isso é importante a gente pensar. Uhum. perfeito. E aí, E é papel da academia fazer isso. sim, mas a papel da academia não pode ser pensar o que já foi. Ser Sim. o profeta do passado não adianta. Exatamente, aí você vai falar mais do mesmo. Sim. Pô, eu quero um novo na pesquisa. Você vai ler uma pesquisa que fala as relações marítimas do século XVII? É legal, como história. Muito legal, como história. Exatamente. Dado, informação. Mas na tese jurídica hoje, na realidade, o tanto de problema que o Brasil tem, Uhum. pelo amor de Deus, o direito está envolvido com tudo isso. Sim, ele tá em todo lugar. Isso é verdade. Bom, Não. turma, Show. olha, Rafael. falando demais, Não, imagina. delícia de vocês. A gente agradecemos imensamente sua presença hoje. Foi útil, agradável e tenho certeza que para quem tá assistindo ou vai assistir, vai adorar. Ó, tô de short. Vai Isso- aprender. Dá um clique no like, tudo isso. Vocês Não, já tem sabem. que dar um clique no like, tem que seguir. Compartilhar com os Tem que amigos. compartilhar. Vê Chamar se- um amigo e falar assim, vê o que você acha disso aí. Exatamente, E vamos os cortes conversar vão mais. sair, Sim. tudo mais. Rafael, você quer deixar seus contatos para quem Uma mensagem de Poxa, sinal. olha só, eu gosto de rede social, bastante. Eu sempre falo assim, que... Mas eu nem sei... Fala, qual que é o teu nome na rede social? Vou olhar aqui agora. É Rafael Melo Ferreira, Instagram. Tá até rolando um sorteio do Memórias Postas de Brás Cubas. Da editora Da Da dialética. editora Dialética, livro capa dura. Eu coloquei lá, eu fiz uma brincadeira com meus alunos todo mês. Tô sorteando alguns livros. Aliás, o Ciro podia fazer isso com os livros dele, né? Podia. As pessoas assim... Sortear um livro meu. Pô, é o Exatamente. mínimo, né? É. Fala tanto sobre isso. E pessoal, olha, quando a gente fala de leitura, a importância da leitura, é a pessoa ser seu próprio professor. Você Uhum. tem um professor que você não conheceu, você está lendo uma pesquisa de alguém.
É um diálogo muito honesto, muito sincero, e as pessoas deixam isso pra lá. E é muito prazeroso ler. Não, além de ser Aprender é prazeroso, bom. mas o grande ponto é, pensa nos filhos do Bill Gates, né? O que ele vai incentivar os meninos? A ler. Então, A ler. alguma coisa está acontecendo ali, e o que a gente não pode também deixar é que as facilidades que a nova tecnologia vão trazendo deixa as pessoas dependentes delas. As pessoas têm que ser Você não pode virar escravo da tecnologia. Exato. Tem que ser o contrário. Ela pode ser sua escrava. E convida alguém para conversar sobre a robô Sofia, que ganhou cidadania na Arábia Saudita. Nossa. E detalhe, se ela é uma inteligência artificial, ela vai ter sua própria criptomoeda. Ela tem direitos trabalhistas. Providenciários, tudo mais. Exatamente, bem interessante. Responsabilidade civil. É bom, Não, eu acho que é isso. Por mim, é isso. Você pode terminar se você quiser, agradecendo. Fagner, você tá ok? Marcelo, obrigado mais uma vez. Rafael, imensamente por estar aqui. Obrigado. Fagner, rapaz das câmeras e de tudo mais, é nóis. E pessoal, falou, that's all folks. Tchau, tchau. Tchau.